Tudo contigo, Só Dani. Gente, boa noite. Boa noite, Desculpa, gente. A ideia hoje é falar bem sobre todo mundo que está aqui é da área da saúde, né? Então, a ideia hoje é a Dani vai dar uma primeira aula e depois eu vou passar algumas receitas com resultados para mostrar para vocês e trabalhos científicos de como os olhos funcionam. Dani, tudo para ti. Obrigada. Pessoal, eu não estou vendo ninguém aqui, tá? Então, se vocês não estiverem vendo a minha tela, vocês avisem. A ideia era falar um pouquinho sobre a bioquímica dos óleos essenciais, né? Um pouquinho dessa parte da bioquímica, mas eu quero dar uma introduçãozinha antes, né? Porque a parte da bioquímica ela é muito bastante, né? E é uma parte que a gente acaba achando em tudo que é livro. Então, depois eu vou mostrar para vocês os livros que eu estudo sobre o assunto, para vocês darem uma olhadinha onde é que eu acho bastante sobre a bioquímica, né? A parte dos compostos, tudo. Então, eu quero só dar uma introdução, assim, rapidinha, não quero falar muito tempo também, porque hoje, essa semana, eu consegui uma infecção, consegui uma crise de cálculo renal, então eu tô com um pouquinho de dor, mas vai dar tudo certo. Pessoal, então, assim, bem básica, né? Então, todo mundo já sabe, né? A terapia com óleo essencial, ela é uma terapia milenar, né? Ela não é uma coisa de ontem, ela não é uma moda de agora, mas ela é uma coisa que acontece há muito tempo, né? A minha tia ela costuma falar assim, olha, quando a gente não tinha remédio, né? Quando a gente não usava remédio, não usava medicamento, o que a gente usava? Não, o que era usado antigamente e dava certo, né? É claro que a gente não é contra medicamentos sem nada, né? Ainda bem que eles surgiram, ainda bem que a gente vive hoje numa época onde a gente tem coisas modernas que nos ajudam. Mas a gente tem que parar para pensar de onde é que eles vieram, né? Da onde que vem a base toda dos medicamentos, a base toda dos produtos de beleza, dos perfumes, de onde é que vem dos cosméticos, de onde é que vem toda essa base, né, do produto de limpeza da nossa casa, o que deu base para isso, né? E o que deu base para isso é justamente esse conhecimento milenar, né, dos fitoterápicos, das plantas, dos óleos essenciais, que acabou sendo usado, então, essas moléculas, né, como base para que hoje a gente tenha produtos químicos industrializados, tá? Então, rapidinho, assim, ó, só para vocês entenderem, porque eu acho isso muito importante quando eu vou explicar para alguém, né? Alguém me pergunta, mas o que é o óleo essencial? Por que eu uso o óleo essencial, né? Para mim, isso é uma parte muito importante, poder explicar para a pessoa, para ela entender o que ela está usando, né? Então, primeiro de tudo, a gente já sabe que são extratos puros das plantas, né? Só que eles têm que ter algumas características, né? Não é só ter um extrato puro de uma planta. Para ser um óleo essencial, ele tem que ter algumas características. A primeira delas é que eles são voláteis. Ai, muito obrigada. Só um pouquinho, gente, eu vou tomar uma coisinha aqui, só para passar minha dor. 2 segundos. Então, a primeira delas é que eles são voláteis, tá? E por isso que a gente sente que eles não mancham, né? Eles não ficam muito tempo e a gente sente o cheirinho deles, porque esse cheirinho, na verdade, é que volatiza. As moléculas, esses compostos, né, essas moléculas que são voláteis, que são as moléculas cheirosas, tá? Então, por isso que eles são aromáticos. Então, os óleos essenciais, eles são aromáticos. Isso diferencia muito eles, por exemplo, dos óleos, aqueles óleos fixadores, né? Por exemplo, um azeite de oliva, apesar do azeite de oliva ter um cheiro característico, né? Mas ele não é tão aromático assim como um óleo essencial, por exemplo. Ele é um óleo mais pesado, ele é um óleo fixador, né? Um óleo de coco, um óleo de amêndoas, né? Eles não são tão cheirosos assim, e os óleos essenciais, eles são cheirosos. E por isso que uma das ações deles justamente é o cheiro, né? Então, uma das funções... Não, eu tô super bem, Rita, fica tranquila. Obrigada, tá? Eu já tô há alguns dias, com dor, gente. Tô desde domingo com dor, então tô vivendo com isso, tô super bem. Obrigada. Dani, tu não tem o cocônio mais pertinho de ti? Eu tô fazendo tudo que eu posso. Ontem eu tava no fentanil lá na clínica, passei o dia inteiro com fentanil na veia, porque foi... Mas agora eu prometo, eu tô bem. Prometo que eu tô bem. Fiquem tranquilos, tá? Mas, enfim, então, uma das funções, justamente, funções terapêuticas do óleo é o cheiro, né? Então, ele precisa ser cheiroso, tá? Só que, enfim, né, metabolismo secundário das plantas, isso quer dizer que não é do metabolismo que a planta usa para viver, para produzir energia, mas ele faz parte
no metabolismo secundário das plantas, porque ela usa esses óleos como mecanismo de defesa, ou de adaptação, ou então para propagação da espécie. E é bem importante essa parte também, porque muitas das funções dos óleos, que é o que o pessoal quer saber, né? Ah, eu uso esse óleo para quê, né? Então, muitas das funções dos óleos, elas têm a ver com esses mecanismos, né? Para o óleo foi criado. Então, se o óleo foi criado para defesa, a gente usa ele para defesa. Se ele foi criado para adaptação, a gente usa para adaptação. Se ele foi criado, por exemplo, para propagação, né? Para a questão de reprodução, né? Que a gente sabe que as plantas também se reproduzem, né? Só que uma planta não consegue ir até outra planta para se reproduzir. Então, elas têm que chamar a atenção de algum jeito, né? Para que essa reprodução aconteça. E o perfume é uma dessas formas. Então, se é usado para isso, a gente também usa, no nosso caso, para isso também. Então, acaba que alguns óleos eles têm essa ação de aumento da libido, né? E aí, a gente vai ter inúmeras propriedades benéficas dos óleos essenciais, que é a grande diferença dos óleos para as essências aromáticas. Então, as essências aromáticas, que são uma cópia dos óleos essenciais, elas não têm nenhuma propriedade benéfica, zero, tá? E se puder ainda prejudicá-las, prejudica, né? Então, a gente vai atrás aí de estudos científicos mostrando, por exemplo, atendentes de lojas, né? Onde fica o dia inteiro aquele cheiro daquela loja, mas pelas tantas elas têm dor de cabeça, começam com enjoo, zumbido, náusea e um monte de coisas, e às vezes até intoxicação, né? Por causa dessas essências químicas, né? Então, elas não têm nenhum tipo de propriedade benéfica. Então, quando um paciente chega assim e pergunta, mas eu adoro o cheirinho tal, da loja tal, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque daí ali a gente tem química, então a gente está fazendo com que o nosso paciente entre para o corpo dele toxinas, né, substâncias tóxicas. Então, não é a mesma coisa. Ou então, quando eles perguntam assim, mas um chazinho, né? Ao invés de eu usar um óleo essencial de camomila, se eu tomar o chazinho de camomila é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque o óleo essencial é bem mais concentrado, né? Ele é puro, eu não sei o que tem no chazinho de camomila, eu não sei onde é que a camomila foi plantada, eu não sei o que tem naquele saquinho, né? E para eu ter o benefício de uma gotinha de óleo essencial, quanto do chazinho de camomila eu vou ter que tomar? Então, não é a mesma coisa, né? Então, por isso que eu acho importante essa parte, porque a gente tem que ter propriedade para explicar para o paciente que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o óleo essencial, outra coisa é a essência química, outra coisa é o chazinho, outra coisa é o óleozinho lá, o azeite que ele usa, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Bom, aqui, rapidinho, onde é que a gente encontra, então, né? Eles são produzidos em diversas partes das plantas, e aqui também é uma outra coisa bem interessante. A gente pode se basear na ação do óleo essencial, primeiro, nas moléculas, né? Então, qual é a molécula principal daquele óleo essencial? Para que função aquele óleo essencial foi produzido, ou ainda aonde que ele foi produzido, né? Porque na planta, a raiz tem uma função, o caule tem uma função, a folha tem uma função, a flor, o fruto, a semente. Então, cada um tem uma função. Então, isso também pode nos ajudar a nortear para que eu vou usar tal óleo essencial, né? Então, a gente tem óleos de cascas, a gente tem óleos de semente. Aqui eu botei alguns exemplos para vocês, né? A gente tem óleos de raiz, a gente tem os óleos de resina, né? Eu, particularmente, gosto muito desses óleos de resina. Eles geralmente são óleos coringa, né? O olíbano, o copaíba. Então, a gente tem óleos diversas partes da planta, né? Então, isso também pode nos dar um norte, né? A flor é o órgão reprodutor, então, o óleo de flor, provavelmente, eu vou usar com essa função, né? Algumas folhas, por exemplo, que fazem troca com o meio ambiente, né? A troca do ar, a troca do oxigênio, por exemplo, a folha do hortelã, né? Ela, inclusive, tem até o formatinho do pulmão, né? Eu vou usá-la para quê? Provavelmente para alguma função pulmonar, tá? Um óleo de raiz, né? Tem muitas pessoas que usam o vetiver, por exemplo, para dormir ou para aterrar. Então, óleos de raiz, né? Para que serve a raiz, né? Então, a gente consegue também jogar com isso, né? Então, lembrar da molécula, da função daquela molécula, para que foi criado aquele óleo e da região, da onde que ele foi tirado, né? Então, eu sempre penso dessa forma, né? Se eu for usar para mim ou se eu for prescrever para alguém, eu penso nessas três alternativas, assim, né? Aonde foi criado,
qual é a molécula principal e por que aquele óleo foi criado. Isso aqui eu acho importante também, tá? Parece bobagem, parece muito inicial, mas o que acontece, né, gente? A gente tem que saber o que a gente está indicando. Então, aqui todo mundo é profissional da saúde, né? Ah, mas eu não posso indicar marca, eu não posso... Bom, tudo bem, a gente sabe que a gente não pode indicar marca, né? Só que a gente tem que saber o que a gente está indicando, tá? No Brasil, por exemplo, se eu não me engano, aí me corrijam, acho que é uma marca que a gente pode ingerir é a Doterra, não tem mais nenhuma que pode ser ingerida. Tá? E no Brasil até tem as questões de aromaterapia ser só a parte mesmo aromática, né, e tópica, mas a Doterra tem uma linha que ela é para ingesta, né? Então eles conseguiram entrar no Brasil com uma linha para ingesta, porque eles completam todas as características aqui. Então, por isso eu digo, pode indicar marca, mas a gente tem que saber o que a gente está indicando para o nosso paciente. Né? Por quê? Né? Isso aqui é um outro ponto que eu gosto de falar bastante. Se eu não posso inalar, se eu não posso ingerir, né? Eu não posso ingerir. Então, eu não posso inalar. Né? Assim, raras exceções, porque o próprio óleo não foi feito para ingesta, né? E não porque ele é tóxico para o nosso organismo como um todo, mas ele não é bom para nosso aparelho digestivo, né? Então, só seria por indicações, tá? Pela nossa questão da nossa microbiota, só por isso, né? Agora, se eu não posso ingerir, eu não posso inalar. Todo mundo sabe aqui que o nariz ele é revestido por mucosa, e a mucosa ela absorve muito mais do que a pele, por exemplo, né? Então, assim, se eu não posso ingerir alguma coisa, provavelmente eu não vou poder inalar também, porque eu vou ter depósito de toxina no meu pulmão, por exemplo. Eu vou acabar tendo absorção de toxinas para dentro do meu corpo, né? E muito mais rápido e muito mais fácil do que pela pele, por exemplo, né? Então, eu tenho para mim, pelo menos, sempre essa máxima. Se eu não posso ingerir, né, vou pensar num óleo essencial, não posso ingerir, bom, provavelmente não vou poder inalar, salvo nessas situações em que não que o óleo seja tóxico para o organismo, ele não serve para o sistema digestivo, tá? Então, eles têm que ser 100% naturais, né? Então, eles não podem ter nada sintético. Pessoal, cheiro, ele não é uma energiazinha, o cheiro, ele existe, né? Ele não é um pensamento, né? Que voa como uma energia, mas o cheiro, ele realmente é uma molécula que existe. Existem moléculas mais leves, moléculas médias e moléculas mais pesadas. Acho que vou falar um pouquinho mais para frente para você sobre isso. Então, ele existe, tá? E a indústria da perfumaria, ela pega essas moléculas que existem dos cheiros, dos óleos essenciais, dos perfumes naturais, e ela reproduz isso, né? Só que é muito mais barato, por exemplo, eu colocar dentro de um óleo essencial molécula sintética. Na hora de vender, eu muito mais barato, tá? Só que não pode ser, eu não posso jamais chamar isso aí de óleo essencial, tá? E não pode ter nada, nenhum emulsionante, nenhum diluente, nada. Então, quando a gente está falando de óleo essencial, eu estou te dando óleo puro, como eu tirei ele lá da planta, que ele é o óleo essencial. Ah, mas eu vi que tem marcas que diluem óleo de coco. Bom, aí isso vai estar bem especificado e não vai estar sendo chamado de óleo essencial. Daí isso é um outro produto, diluído em óleo de coco, diluído em algum óleo fixador, tá? Mas a gente está falando de óleo essencial. Eles têm que ser 100% puros, né? Isso é uma outra coisa que pode acontecer também, né? Então, muitas vezes tem óleos muito similares, né? Por exemplo, o melissa e o capim-limão, né? Onde o rosa e o gerânio, onde eu pego, por exemplo, o rosa ele é muito caro, né? Porque para fazer um óleo essencial de rosas eu preciso de toneladas e toneladas de pétalas de rosa. E o gerânio ele é um pouco mais barato. Só que eles têm características similares, o cheiro similar, então eu faço uma mistura, só que eu vendo como óleo de rosas. Né? Isso é uma prática bem comum, infelizmente, né? Então, só que isso aí tira a pureza do óleo, tá? E isso não pode acontecer. Então, ele deixou de ser aquele óleo puro. É diferente de um blend sinérgico. Então, um blend sinérgico, eu vou ter vários óleos essenciais com a mesma ação, para eu melhorar o meu efeito no final. Então, isso é um blend sinérgico. E aí vai estar descrito quais são os óleos essenciais que estão nessa mistura. Então, eu não estou enganando ninguém, não estou nem chamando de óleo essencial e não estou dando um nome de óleo essencial, eu dou um outro nome para aquele produto, né? Diferente de eu pegar um óleo de rosa, misturar um óleo de gerânio e te vender como óleo de rosa. Então, por isso que, para mim, isso é muito importante, porque eu tenho que saber o que eu estou propondo para o meu paciente. Às vezes, eles chegam para a gente perguntando marcas, mas qual que eu uso? Se eu falar qual que é marca, se eu não tiver um pouquinho de noção de quais são as marcas que eu posso, pelo menos, indicar, que tenha uma, duas, três marcas que eu possa indicar que seja de confiança, nosso paciente vai estar comprando
coisa, né? E aí ele não vai ter o efeito que a gente quer. A gente, na verdade, nem sei, talvez, o que vai ter dentro daquele frasquinho ali. Pode ter misturado 1 milhão de coisas, né? E aí a gente está dando um efeito terapêutico, a gente está causando um dano. Eles têm que ser 100% completos, né? Então, geralmente, os óleos, eles não têm muita cor. Um que outro tem. Às vezes são mais amarelados, alguns são mais transparentes. Tem óleo que é azul. E a gente não pode descolorir o óleo essencial. Ele tem que vir puro da forma como ele foi extraído, né? Nem fracionado, nem desterpenado. Então, a forma como a gente extrai é a forma que ele tem que estar ali dentro daquele frasquinho. Se a gente tiver alguma dúvida... eu tenho dúvida sobre... os compostos que tem determinado óleo essencial. Então, a gente pode entrar em contato com a empresa que fez e pedir esse exame aqui, cromatografia, tá? Então, é ali que vai dar os componentes químicos dos óleos essenciais e que vai garantir a eficácia. Se a gente tem alguma dúvida, não confiei muito, esse aqui veio um pouquinho diferente, pede a cromatografia. Não deve ser muito comum pedir, mas... né? Bom, e aí o que realmente o pessoal me pergunta, né? A questão do mecanismo de ação, da eficácia, como é que eu uso, qual que eu uso para quê? Tá? Então, eu vou explicar um pouquinho. Agora, uns slides um pouquinho mais maçantes, né? Mas eu vou explicar depois para vocês como é que eu penso, assim, como é que eu faço, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que um óleo essencial, ele não tem só uma molécula, ele tem trocentas moléculas. Por exemplo, um óleo de rosas tem mais de 300 moléculas. Só que, claro, eles têm aquela que é a principal, né? Tem uma que eles têm em maior quantidade, e é isso que vai dizer para que eu uso, assim, qual seria o melhor uso daquele óleo essencial, tá? Mas, por causa disso, eles são o típico barba, fazem tudo, né? Barba, cabelo e bigode, tá? Então, assim, eles funcionam para uma inflamação, mas eles também funcionam para uma virose, assim como eles funcionam para um emocional, né? Porque eles têm várias moléculas, né? Então, eles são muito versáteis, a aplicação deles é muito ampla, tá? Então, adianta eu ser... para que, né? Tipo assim, para que, sei lá, ficar preso, assim, em protocolos, né? Talvez não, né? Talvez o que me ajude mais é entender, olha, essas moléculas aqui, elas funcionam para isso, tais e tais óleos têm essas moléculas, né? Então, eu posso usar eles para isso. Posso usar eles para outra coisa também, tá? Como eu expliquei para vocês, né? O cheiro, ele existe, né? Ele não é uma coisa inventada, né? É uma molécula que existe, formada de carbono, hidrogênio, oxigênio e, às vezes, tem enxofre também. Tá? São aqueles anéis aromáticos que a gente estudou na química, né? Então, o cheiro, ele existe. Alguns são mais leves, então, são cheiros que eles evaporam mais rápido, né? Outros são mais pesados, então são cheiros que eles fixam um pouquinho mais, demoram um pouquinho mais para evaporar. Por exemplo, um óleo cítrico, ele é um óleo que evapora um limão, uma bergamota, né, um laranja, eles volatizam muito rápido porque é uma cadeia, né, muito, muito pequena, em comparação, por exemplo, com o vetiver. Se a gente pegar um frasquinho de vetiver, por exemplo, ele é um óleo bem grosso, a gente vai ver uma diferença assim, dos outros, né? Ele é bem grosso, e ele demora mais tempo para volatizar também, tá? Isso aqui é importante quando a gente vai fazer blends sinérgicos, né? Isso aqui, aí a gente consegue fazer blends, às vezes, com um cheirinho mais agradável para o paciente, né? Então, a gente faz uma mistura de óleos leves, médios e pesados, para que a gente consiga fazer um cheirinho mais agradável, geralmente para fazer blends, tá? Aí a gente consegue fazer com que alguns cheirinhos volatizem antes, enquanto outros vão volatizando devagarzinho, né? E a gente tem aquela ação prolongada. Pessoal, isso aqui eu não vou me prender muito, tá? Depois eu mando para vocês, só para mostrar para vocês, tá? São vários compostos. A gente tem os terpenos, terpenóis, ésteres, fenóis. A gente vai ter aqui depois acetonas, os aldeídos, tá? Então, são diversos compostos que tem dentro dos óleos essenciais. E se vocês forem olhar, né, dar uma lida por cima aqui, vocês vão ver primeiro que as ações são muito parecidas, né? Antiviral, anti-infeccioso, antisséptico, analgésico. Um que outro vai ter alguma ação diferente, né? Vasodilatador, descongestionante. Aqui a gente vai achar os mucolíticos, expectorantes, né? Antifúngico e por aí vai. Antispasmódico, sedativo, antitérmico. Então, são várias as ações deles. E eu não vou achar, por exemplo, num óleo essencial só terpenos, né? Eu vou achar
um pouco de terpenos, um pouco de ésteres, um pouco de fenóis. Então, por isso que eles vão ter várias ações. Então, eu vou pegar um óleo, por exemplo, como o orégano, ele vai ser ele vai ser Ai, meu santo, cadê a palavra que agora me fugiu? Anti-inflamatório, tá aqui. Anti-inflamatório, anti-infeccioso, né? Mas ele vai ter várias outras ações também além dessas, né? Porque ele tem várias moléculas. Tem umas que são as principais, eu até coloquei aqui para vocês, por exemplo, ó, o melaleuca, né? Ele tem o terpeno 4, né? Então, ele é um bom anti-infeccioso. Não sei se vocês já testaram ou não, né? Mas, por exemplo, o antifúngico, ele é maravilhoso, se misturar com um pouquinho de óleo de coco, né? Umas gotinhas de óleo de melaleuca. O linalol, que tem na lavanda, que é antifúngico, antiviral, né? O mentol do peppermint, né? O nome já é bem sugestivo, né? Antiespasmódico, e por aí vai, tá? A camomila, por exemplo, a camomila tem o camazuleno, que ele é inibidor da COX, tá? Então, ele é um anti-inflamatório, mas a camomila também é analgésica, mas ela é calmante, né? Então, a gente tem várias ações para o mesmo óleo essencial, tá? Ó, é só dar uma olhadinha por cima aqui, né? Não vou me estender, eu botei justamente esses slides aqui, um pouquinho mais pesados, né? Mas não vou parar muito neles, porque depois eu mando para vocês e a minha tia vai falar para vocês mais de protocolos, né? De o que a gente usa com o quê. Mas se a gente tiver uma ideia das moléculas, né? E qual é a molécula principal, né? Ou o que essas moléculas fazem, a gente começa a criar na nossa cabeça um protocolo. Olha, os terpenos, eles são bons antissépticos, bons analgésicos. Bom, quais óleos têm terpenos, né? Geralmente os cítricos, bergamota, limão. Bom, então eu vou usar esses óleos para isso, tá? Os fenóis, eles são excelentes sequestradores de radicais livres, né? Excelentes antioxidantes. Aí a gente vai ter o grapefruit, tem o cravo, tem vários, né? Então a gente começa a pensar dessa forma, né? Óleos ricos em fenóis, óleos ricos em ésteres, vou usar para isso, vou usar para aquilo, tá? Aqui mais um pouquinho, ó, acetonas, né? Mucolítico, expectorante, né? Que óleos são esses? Peppermint. Peppermint é o mais rico em cetona, peppermint. Por isso que a gente usa o peppermint para a via respiratória. Estou quase. Aqui rapidinho, tá? Como é que eles funcionam em cada atuação antibacteriana? Tá? Eles lesam a parede celular, aí eles expõem o material do citoplasma das bactérias, eles inibem a produção de toxinas de algumas bactérias, né? A ação antifúngica, como é que eles fazem? A perturbação da permeabilidade celular, a diminuição da capacidade dos fungos de aderirem às mucosas, né? Antiviral, eles expõem o vírus, né? Eles expõem o RNA viral, e aí acaba que o nosso sistema imunológico ele vai lá e consegue matar aquele vírus, né? A ação antiparasitária, então, na questão de danificar o sistema respiratório dos parasitas, ou então de paralisar aqueles parasitas. Ação anti-inflamatória aqui, né? Eu acho bem interessante a gente saber que eles agem como qualquer anti-inflamatório que a gente prescreve, por exemplo, né? Inibindo COX-2, inibindo fator de necrose tumoral, inibindo interdeucinas, eles funcionam exatamente igual a qualquer anti-inflamatório que a gente prescreve, né? Qual é a diferença aqui, né? Claro, é a dose, né? É a questão de aguardar o corpo reagir, deixar o nosso corpo reagir, o nosso corpo funcionar por ele mesmo, mas eles funcionam da mesma forma. Tá? Ação analgésica, né? Como é que eles funcionam no próprio sistema nervoso central, né? Então, se eu não me engano, a gente estava conversando com a Rita, lá na minha tia, na semana retrasada, e a Rita comentou que ela tem muito óleo essencial de camomila para quando as crianças estão começando a dentição. E as mães acham muito caro, né? E ele realmente não é um óleo barato, eu concordo. Óleo essencial puro, os óleos essenciais puros, eles não são baratos. O que é barato é mistura. Se for muito barato, com preço muito igual, duvidem. O óleo essencial ele não é barato mesmo, porque envolve a forma de extração, lugar de plantio, quantidade para poder extrair, né? E eles têm que ter preços diferentes, né? Então, um óleo de limão nunca vai ser igual ao valor de um óleo de rosa, nem um óleo de camomila, né? Eles são caros. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas de repente aquela mãe, ela tá pensando que ela só vai usar aquele óleo para o dentinho, e aí realmente fica muito caro, né? Mas ela pode usar para depois para várias outras coisas, né?
para dentição, mas ela pode usar ele para a criança dormir, por exemplo, né? Ele é um relaxante. Ela pode usar para febre, né? Ele é um bom analgésico para baixar a febre, mas ela pode usar depois quando a criança tem alguma dorzinha de barriga, alguma indigestão, né? Então, ele tem muitas funções. Então, acaba que no final, aquele caro já não é mais tão caro. E a gente começa, exato, bota no banho para descansar, né? Para relaxar a criança. Bota num shampoozinho, por exemplo, do cabelo, né? Então, no final, aquele barato, aquele caro já não é mais tão caro, porque a gente vê para um frasquinho inúmeras ações e a gente traz para a vida daquela criança ou depois daquela família uma forma dela tentar pensar em, antes de entrar com medicamento, entrar com alguma coisa natural. Eu acho que a Rita prescreve o camomila, não é a romana, ou é a romana, Rita? Depois a Rita nos fala, tá? Mas tanto faz, tá? Bom, aqui para encerrar, tá? Como é que a gente usa? Tá? Então, a gente vai ter ação tópica, oral ou aromática. No Brasil, de novo, isso, a romana ali, né? No Brasil, o que a gente tem por lei seria aromático e tópico, tá? Mas lembrando alguns casos, a Doterra, por exemplo, tem uma linha inteira oral. E se eu for contar para vocês como é que eu comecei a usar via oral, né? Então, eu aprendi que era via oral e comecei a usar via oral em mim, em toda a minha família aqui, tá? Nunca aconteceu nada com a gente, tá todo mundo muito bem, obrigado, né? Então, a via tópica, né? Como qualquer... viu? Eles têm liberação. Isso, eles têm uma liberação pela Anvisa oral. A via tópica, tá? É como qualquer coisa... Porque isso é uma coisa que o pessoal me pergunta assim, tá, mas como é que funciona? Como qualquer coisa funciona dentro do nosso organismo. Se eu for passar um creme, por exemplo, para alguma função, para alguma ação tópica, ele vai ter absorção pela pele, né? E depois vai cair na corrente sanguínea. Mas eu quero ação local primeiro, né? Então, o óleo essencial é da mesma forma. Eu vou ter ação local ali, né? Eu tenho um ferimento, por exemplo, eu posso passar um óleo essencial diluidinho num óleo de coco. Eu quero usar para estética, eu posso diluir umas gotinhas de óleo essencial dentro do meu creme, do creme que eu uso para dormir, que eu uso para o dia, né? Só lembrando que como eles são, é óleo, né? Então, eles são lipofílicos, então eles não vão diluir em água, por exemplo, ou em base que seja aquosa, tem que ser em base, pelo menos, hidroalcoólica, tá? Então, eu posso usar eles de forma tópica, como eu uso qualquer coisa tópica, tá? Ele vai acabar tendo, sim, uma absorção, vai acabar caindo na corrente sanguínea, a gente sabe que vai ser, a ação ela é mais local, e como eles têm cheiro, a gente também acaba tendo uma ação aromática, tá? Aí a gente usa para diversas coisas, ferimentos, cicatriz, dores articulares, então alguns óleos essenciais bem interessantes para dor articular, óleo de copaíba, o óleo de olíbano, são bem interessantes. O óleo de peppermint, por exemplo, para dor de cabeça, às vezes um óleo de lavanda, né, aplicação local, é bem, bem interessante. Via oral, a gente vai ter uma ação mais sistêmica, a gente vai ter aquelas ações anti-inflamatórias, antioxidante, analgésico, né? Uma ação mais sistêmica, mas ainda assim, a gente, por exemplo, um óleo de lavanda, o pessoal começou a colocar dentro de cápsula, no óleo de lavanda, pingar uma ingerir, e tem dado também uma sensação de relaxamento e a indução do sono, né? E a prática que eu acho de todas elas a mais interessante, porque daí a gente está lidando com o cheiro em si e a memória olfativa. Então, para mim, eu acho uma das vias mais interessantes, né? Então, primeiro, a gente pode ter ação local, se a gente está pensando em via aérea, né? Via aérea superior. Na questão mucolítica, né? Então, a gente vai inalar, pode ser através de difusores, ou aquela prática de pingar na mão e aspirar um pouquinho. Daí a gente está cuidando da nossa via aérea superior, foi muito indicado, ainda segue sendo muito indicado em períodos de Covid, para a gente tentar fazer alguma... a gente diz que é uma provocação olfativa. Eu atendi muito paciente de Covid e mandei usar óleo essencial para fazer provocação olfativa. Quando eu peguei, eu tinha peppermint na minha cabeceira, né? Porque era foi a única coisa que eu consegui sentir até o fim, o cheirinho, né? E eu fiquei com muito pouco tempo de ausência de cheiro, né? E eu atribuo a essa prática de todo dia ir lá
e cheirar um óleozinho de peppermint, tá? Mas a gente tem também a ativação do sistema límbico, né? E essa, para mim, eu acho que é uma prática bem interessante, porque daí a gente vai ter a questão da memória olfativa, a gente vai ter produção de serotonina, ocitocina, endorfina, né? Então, é como se o óleo essencial ele fosse um sinalizador para a produção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, ou para nos dar a sensação de bem-estar, ou para nos dar um pouquinho mais de energia, ou para nos relaxar, né? Ou então, o que o David gosta de falar, até acho que ele ia falar aquele dia lá na Meti, a questão justamente da ancoragem, né? Onde a gente pega um cheirinho, no caso, os cítricos são os melhores para isso, né? Onde a gente ancora um momento bom e a gente usa aquilo ali para aumentar a nossa produção de ocitocina. Então, é uma prática bem interessante para nossos pacientes, por exemplo, que estão, ainda mais agora, né, estão um pouquinho mais, com o humor um pouquinho mais deprimido, né? Então, essa prática de pegar um óleo essencial cítrico e essa ancoragem, um aumento de... É a Dani, não sei quem está falando. Um aumento de ocitocina, é bem interessante. Então, o meu último slide, pessoal, rapidinho, assim, como eu aprendi a usar os óleos essenciais, né? Então, o primeiro deles é isso, é dominar as propriedades de alguns deles, né? Então, o pessoal fica muito querendo saber todos, porque são milhares de óleos essenciais, tá? Só que a gente não precisa saber as propriedades de todos, porque eles têm ações muito parecidas. A gente vai acabar tendo óleos com ações muito, muito próximas um do outro. Então, a gente primeiro domina as propriedades de alguns deles, dos principais. Eu quero saber como é que funciona um lavanda, um peppermint, um limão, né? Eu vou indo nos principais, nos mais básicos, e eu experimento em mim, né? Até para a gente saber como é que às vezes a gente pega um peppermint, por exemplo, e arde o olho, né? Porque a gente chega muito pertinho, acaba ardendo o olho, ou a gente vai ingerir e sente aquela ardência na mucosa oral, né? Então, é importante a gente experimentar para a gente saber, quando o paciente vier com as situações, a gente dizer, não, realmente é assim, mas é normal, é assim que acontece. Um óleo por vez, né? Acho que foi a Pri que me disse que começou a usar os blends e não se identificou muito, né? Então, eu digo, é um óleo por vez, né? Vai um óleo por vez, uma gotinha por vez, e vai vendo como é que se sente, ver como é que fica. Eu já adoro usar os blends, eu gosto muito da ação sinérgica dos blends, gosto do cheirinho deles também, só que às vezes a gente tem que ir gota por gota, né? Um por vez. A gente tem que lembrar que como eles têm várias moléculas, né, eles têm milhares de moléculas dentro deles, a ação vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, pode ser que um óleo que me acalme, daqui a pouco deixa uma pessoa com um pouquinho mais de energia, né? Um óleo, às vezes, que eu não gosto do cheiro, às vezes tem aquele cheiro que a gente não gosta, não se adapta, né, nos deixa um pouquinho mais nauseado, para outra pessoa é o óleo preferido dela. Então, a gente tem que entender que as ações são diferentes de pessoa para pessoa. Isso eu gosto de falar muito, né? Ela é uma prática integrativa, ela não substitui nenhum tipo de tratamento, né? Isso a gente tem que passar bem para o paciente, não substitui tratamentos, a gente não está prescrevendo óleos para tirar tratamentos, mas a gente sabe que, aos pouquinhos, a gente pode sim, né? À medida que o paciente vai se adaptando às coisas mais naturais, o pessoal que já está fazendo essa prática, né? De prescrever fitoterápicos, suplementos, né? Sabe que aos pouquinhos a gente consegue sim e reduzindo o número de medicamentos que os pacientes usam. Só que a gente não oferece dessa forma, né? Então, a gente oferece como uma prática integrativa. E o que eu acho mais interessante, por isso que eu acho bom a gente ter esse tipo de conversa, às vezes, né, com profissionais da saúde, é que não é mágica, né, gente? Apesar de que a gente sabe, né, que é uma coisa milenar, faz de muitos, muitos, muitos anos, né? E há muitos, muitos, muitos anos atrás não existia trabalho científico. Era muito pela observação, a gente observava, né? Mas hoje em dia tem, então isso não é mágica, né? Não é místico, mas isso é ciência, né? A gente está falando aqui de ciência. Então, por isso que a gente tem que ter uma conversa o mais próximo da ciência, nesse caso, né? Da ciência possível entre nós, né? Para que a gente consiga passar isso para o paciente não achar que a gente está oferecendo uma coisa muito mágica, muito mística, né? Não, o que a gente está oferecendo para ele é uma coisa que existe embasamento científico comprovado, existe estudo científico comprovado e que a gente sabe que funciona, né? A única diferença é que, muitas vezes, o paciente está querendo uma resposta rápida e imediata, né, do problema dele, e a gente está querendo que o paciente... Então, ele está nos vindo procurar pela coisa que a gente não faz, né? Que a gente, na verdade, a gente quer o paciente a oportunidade de mudar aqueles antigos hábitos de vida ruins que ele tinha e começar a deixar que o corpo dele se renove, né? E dentro dessa linha mais natural.
Então, não tem nada de mágica, isso é pura ciência. A gente só tem que aprender a trazer isso para o científico, a falar disso de forma mais científica, e eu acho que esse é o tipo de ambiente que a gente usa para isso, né? Então, acho que da minha parte é isso, pessoal. Eu mando para vocês depois os slides. Eu só quero mostrar para vocês, assim, que eu acho bem legal. Eu separei aqui os livros que eu uso, tá? Além de artigo científico, mas os livros que eu uso para estudar. E que eu acho bem interessantes, né? Então, o primeiro deles, assim, só que ele é muito básico, ele é muito, muito básico, mas ele é quase que assim, quase que um dicionário, né? Então, por isso que eu digo, não precisa decorar óleo essencial, nem função de óleo essencial. Isso tem em livros, né? Tu abre aqui, tu vai achar ou óleo essencial para que serve, ou eu tô com dor de cabeça, o que eu uso? Então, não preciso decorar isso. Eu tenho que saber como é que eles funcionam, né? Quais são as principais moléculas. Esse aqui, que é muito interessante, ele fala bastante sobre isso, então, sobre as moléculas em si, né? Quais são as principais moléculas que existem e quais são as funções delas e como é que elas atuam. Ele é bem legal também. E para quem gosta, eu gosto bastante, eu me interessei bastante na parte de perfumaria, eu tô com esse aqui também, que eu também tô lendo. É um livro bem bonito até, a gente compra pelos olhos. Então, pela parte da perfumaria, né? Que tem tudo a ver também com a parte dos óleos essenciais, né? A gente entender essa questão da memória olfativa e do que o cheiro ele nos manda. Mando para você certinho depois os nomes, tá? O que o cheiro ele nos proporciona, né? Porque faz parte do tratamento. Então, só para encerrar, né? Agora de vez, uma das coisas que eu ouvi que eu achei bem interessante fazendo alguns cursos, que a minha área de atuação é bem fora da medicina, né? Eu digo que eu sou a irmã diferentona do Vic. Ela é bem fora da medicina. E uma coisa que eu ouvi é que, na verdade, assim, a gente vivia desses instintos, né? A gente vivia da questão do tato, do paladar, do cheiro, só que de escutar, só que a gente foi perdendo isso à medida que a gente foi ficando modernos e o mundo é muito barulhento, né? Então a gente acabou perdendo esse instinto, mas a gente vivia deles, né? Antigamente. Bastante nessa parte também da perfumaria, porque ela faz parte do nosso instinto. Antigamente a gente tratava, como é que se tratava antigamente, né? Tocando, olhando, mas também cheirando, né? Cheirando às vezes uma urina para ver, né? Cheirando uma lesão, né? Então isso faz parte também da nossa parte instintiva e isso traz para a gente resposta do nosso sistema límbico, do nosso hipotálamo, né? Isso gera na gente uma resposta também. Então, por isso que eu acho muito interessante. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí com alguma coisa. Eu mando para vocês os slides e mando os nomes dos livros. Teteia, é tudo contigo aí. Dani, deixa de compartilhar para eu poder compartilhar aqui. Dani, foi uma Tá, delícia. deixa eu ver se eu sei fazer isso. Embaixo eu sou péssima nisso. Embaixo ali tem um verdinho ali, compartilhar tela. Tira do seu... Tá. Ai, meu santo. Stop share. Deu. Isso, perfeito. Então, eu vou compartilhar rapidinho com vocês, já vou pular algumas coisas. O que eu acho sensacional nos olhos, tá? É que, assim, tudo isso que a Dani falou, tem mais um livro que eu quero recomendar para vocês, que era Aromaterapia Médica, escrito por o Schauber, tá? Ele tem pós-doutorado. A gente teve agora há pouco tempo tem também a aromaterapia na odontologia, tá? Então, existem, gente, trabalho científico, eu vou mostrar um monte hoje, né? E a gente teve há um mês atrás na França, lá a aromaterapia, ela é muito utilizada, é um curso só para quem é da área da saúde, né? Eu sei que a gente ainda fica entendendo a aromaterapia aqui no Brasil como uma coisa mais ou menos, porque aqui ainda não está bem legislação não está bem feita, mas ela é uma ciência com muito trabalho científico, eu pretendo mostrar muita coisa para vocês hoje aqui, tá? Eu trouxe algumas receitinhas, pretendo não tomar muito tempo de vocês, mas algumas receitas que eu acho que são muito gostosas de usar no consultório. Bom, primeiro, por que o óleo essencial funciona, né? A nossa membrana celular ela é praticamente impermeável, pouca coisa atravessa, sei que eu estou falando para quem já sabe disso, o vírus atravessa, ele é nanoparticulado, né? Mas a medicação não consegue atravessar, a gente sabe disso, né? A molécula é muito grande, demora alguns... O próprio antibiótico, né? Ele demora de 24 a 48 horas para fazer efeito, porque ele demora para atravessar a membrana celular. Cada gota de óleo, isso é importante, cada vidrinho, quando a Dani falou do valor, que às vezes assim, o óleo é caro, um vidrinho de 15 ml tem 300 doses. Então, se a gente pensar sobre isso, ele não é caro.
E ele é nanoparticulado, cada gota tem 40 milhões de trilhões de moléculas. Então, faz com que ele atravesse a membrana celular e haja dentro do vírus e mate a bactéria, enfim, o vírus, o fungo. Então, trabalho científico aqui, né? Mostrando o efeito do óleo na patogenia da bactéria, tá? E eu pretendo trazer alguns trabalhos hoje bem rapidinho para vocês. Então, eles são super naturais, facilmente absorvidos, altamente efetivos. E o tempo de ação dele é maravilhoso, tá? Porque, assim, 22 segundos, quando a gente cheira, nós estamos com um médico aqui que ele é psiquiatra, né? Então, assim, gente, para quem, pro emocional é sensacional, porque eu, por exemplo, eu tenho síndrome do pânico. Desde a hora que começa meu pânico, eu já pego um frankincense, passo no peito e aspiro, é imediato. Então, não tem que tomar uma medicação, esperar que aquela medicação faça efeito. Em 22 segundos, as moléculas atingem o nosso cérebro pela membrana nasal, tá? Então, eles entram pela membrana nasal, entram lá no sistema límbico e já agem na amígdala. Em 2 minutos, ele já está em toda a nossa corrente sanguínea. Pensa que coisa maravilhosa, tu ter uma ferramenta, né? Uma opção de alguma coisa que você coloca em 2 minutos está na corrente sanguínea. Tá? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que estava me contando que ontem, foi na live de ontem, que a sogra começou a ter um sangramento, estourou uma varizes na perna, e ela, no momento, ela pingou uma gota de L-criso, e aquilo estancou, ela enrolou e levou para o hospital. Quando chegou lá, a médica ficou maravilhada, porque ela disse, o que você fez? Você já resolveu o problema. Então, a gente tem uma coisa que é muito rápida, tá? Então, 2 minutos está na corrente sanguínea, em 20 minutos está em todas as células do nosso corpo. Então, a ação dele é muito rápida, tipo de uso, a Dani já falou, né? Tópica, aromática e interna, desde que seja um óleo 100% puro. E aqui, como é que ele entra na nossa... É muito legal, porque todas as formas de uso, tanto via transdérmica, olfativa ou via oral, vão acabar ali na barreira hematocefálica. Quando é por via oral, né? Vai passar pelo metabolismo gastrointestinal, metabolismo de primeira passagem, vai entrar na circulação, vai para a barreira. Via olfativa, vai passar para absorção nasal, vai direto ali, transporte olfativo, né? Vai chegar lá, mas ele também passa pela circulação. E quando você usa via transdérmica, ele também passa por todas as áreas que a gente gostaria. Então, é uma forma muito boa da gente saber que ele funciona muito legal. Eu gosto muito dessa parte de medicina quântica, que é a área da Dani, mas só para falar rapidinho, né? Uma das maneiras que ele age muito bem, e tem trabalhos científicos desse Bruce Tânio, da Tânio Tecnologia, eles fizeram trabalhos, eles viram que... Não sei porque entrou isso aqui, deu. Eles fizeram trabalhos e eles viram... Tá todo mundo aqui? Alguém se mexe. Tá, deu. Não é porque entrou aqui uma tela que eu achei que tinha desligado o meu Zoom. Tenta não mexer no Zoom aí, Alexandre, por favor. Eu não estou mexendo. Esse Bruce da Tânio Tecnologia, né? Ele estudou as frequências e nós somos seres quânticos, né? Nós temos frequência. Então, o que eles viram através de estudos científicos? E tem bastante trabalho científico sobre isso. Se nós temos entre 62 e 71 MHz, o nosso corpo não adoece, nenhuma bactéria, fungo, vírus consegue estar ali dentro do nosso corpo. Se baixar para 58 MHz, nós vamos começar com sintomas de gripe. Se baixar para 55, nós vamos ter doenças como a candidíase. Baixou para 52, a gente fica suscetível ao vírus da herpes. Baixou de 42 MHz, a gente está propício a uma doença mais séria, por exemplo, como o câncer, né? O interessante, baixou de 32 MHz, a gente vai a óbito. Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Isso eu sei que é o que vocês sempre preconizam nas consultas de você, que as pessoas têm que dormir bem, comer bem, se alimentar. Mas, Ana, onde é que entra o óleo? O óleo modula os nossos megahertz. Então, a Dani estava agora falando do hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta tem 78 megahertz. Então, por isso também que ele auxilia numa dor de cabeça. Porque quando a gente começa a baixar os megahertz, baixa 3 megahertz, começa aquela dorzinha de cabeça, baixa 10 megahertz, começa uma enxaqueca, você passa um peppermint, você aspira um peppermint, ele modula os seus megahertz. Tem um trabalho italiano, até pensei em botar aqui, me esqueci hoje. Tem um trabalho italiano muito legal que ele mostra que eles pegam um grupo muito grande de pessoas, todos modulados, acima de 62 MHz, e eles dão um copo de café para ele segurar. Quando a pessoa segura o copo de café, baixa para 58 MHz. Quando ele toma o café, baixa para 52 MHz. E aí,
Eles dividem em 2 grupos. Um grupo, eles não fazem nada, leva 3 dias para voltar para os 62 MHz. No segundo grupo, eles passam peppermint e as pessoas aspiram peppermint, em 3 minutos ele volta para os megahertz. Então, esse é um exemplo, né, de o paciente não está dormindo bem, você pode auxiliar ele com o uso dos óleos essenciais para dormir, mas também auxiliar para modular, porque a pessoa que não dormiu bem caiu os megahertz, né? A pessoa não se alimentou bem, ela pode ingerir um Zengest, ela pode usar um peppermint e modular os seus megahertz. A gente se incomoda e a gente sabe, né, que o nosso emocional está diretamente ligado com a nossa imunidade. Então, a pessoa que está passando por um momento difícil, né, usa um óleo essencial aspirando e melhora muito. Desculpa, deixa eu passar aqui rapidinho. Achei que eu tinha tirado esse slide. Bom, e aí a gente pode pensar em óleos para o nosso corpo. Óleos que podem melhorar a nossa função corporal, tá? Então, eu trouxe algumas receitinhas aqui. O cérebro, por exemplo, o sândalo. Eu botei aqui uns sinaizinhos para ajudar, tá? Quando tem boca, nariz e mão, boca pode ser ingerido, nariz olfativo e mão tópico, tá? Só para, assim, não ficar aquela dúvida, tá, mas o sândalo pode ingerir, não pode ingerir? O sândalo, ele é um óleo raro, tá? Ele é excelente, mas ele promove a função cerebral, ele ajuda a gente, ele atravessa a barreira hematocefálica e ele trabalha com reparação celular cerebral. Então, assim, para aquelas pessoas com Alzheimer, Parkinson, ele ajuda muito, né? Ele é um bom auxílio do tratamento e um auxílio de forma natural, como a Dani falou, né? Sem gerar resistência do corpo, sem gerar efeito colateral. Então, outro maravilhoso é o frankincense, tá? O frankincense é esse que eu aspiro quando eu tenho síndrome do pânico, ele é maravilhoso. O frankincense, ele é reparador celular, tá? Ele é excelente reparador celular. É aquele óleo, assim, ele é excelente também em detox de metal pesado. Eu, como dentista, sempre que eu tiro o amálgama, eu faço odontologia biológica, sempre que eu tiro o amálgama, eu peço que meu paciente tome pelo menos por 60 dias 2 gotinhas de frankincense por dia, tá? Ele é excelente para quem tira amálgama também. O Cerdaúde e o Arbovita são excelentes para acalmar, estimular e eles têm ação de proteção cerebral. Tá? Eles são olfativos, são excelentes para deixar no difusor ao lado da cama. Então, se eu pegasse um paciente com um problema tipo um Alzheimer, uma coisa assim, eu daria o sândalo para tomar, o olíbano para tomar e o cedaúde e o arbovita para ficar no difusor ao lado da cama. O alecrim e o zendocrine, ele é excelente detox também, tá? Essa mistura, esse mix de óleos, para tomar numa cápsulazinha e na farmácia de manipulação, na Qualité, você pode comprar as cápsulas. Sugerir que o paciente tome por cápsula, eles são excelentes, o zendocrine, excelente detox, e o alecrim ajuda muito, tanto um quanto o outro, no desempenho cognitivo e na fadiga mental. Quem não, né? Dezembro, depois de 2 anos de Covid, não está precisando, né? Todos os pacientes, pelo menos aqui no consultório, chega todo mundo com fadiga mental, né? O cravo, o thyme e o DDR prime são excelentes antioxidantes, reparadores celulares e protetores cerebrais também, tá? Então, esses que eu estou mostrando para vocês, quando o paciente está com problema de memória, início de Alzheimer, fadiga cerebral, são excelentes para o nosso cérebro. E esse Intune, gente, parece uma mágica, tá? Não é, mas é a natureza agindo ao nosso favor. Ele dá um foco para aquelas pessoas que têm TDA, TDAH, ele é excelente para foco. Ó, tá lá a Priscila com o dela, ó. Eu também, Pri, eu não entro no bloco cirúrgico sem passar Intune. Miguel, já fica a dica para você também, que a gente dá uma focada, ele é aterrador, tá? Então, para estudar, para fazer trabalhos, para tudo, ele é maravilhoso, tá? Ele parece um milagre. Rita, para você que é pediatra, para criança, ele é um blend, ele já vem misturadinho. Então, para aquelas crianças com falta de foco, TDA, TDAH, o colega ali que também é psiquiatra, eu já estou ficando velha, deixa eu ver se eu me lembro rapidinho o nome dele, acho que é o Fernando, né? Também excelente para quem é aquelas pessoas que reclamam, errei, né, Dani? Aquelas pessoas que reclamam de foco, de coisas assim, ele é maravilhoso, tá?
Fadiga mental, então, a gente pode fazer uma misturinha dessas, tá? E a pessoa pode aspirar, passar no peito. Gente, eu sei que eu tô falando uma coisa que vocês podem pensar assim, ah, essa coisa de aspirar, passar no peito, mas é que vocês viram o mecanismo de ação, é muito rápido. Você pegar essa misturinha, por exemplo, de bergamota, alecrim, peppermint e frankincense, faz um vidrinho misturadinho, ou sugere eles para o seu paciente, e ele usa a primeira vez, gente, a pessoa experimentou, ela não consegue mais parar de usar, tá? É maravilhoso. Eu tenho síndrome do pânico, já contei, então essa mistura é maravilhosa, mas só o frankincense já me bota no rumo. Muitas vezes, quando ela vai querer começar, eu passo no peito, eu aspiro, gente, parece milagre. Quem já teve síndrome do pânico sabe que é difícil de passar. Eu, às vezes, tinha horas durante a noite que eu não conseguia dormir. E ele, nossa, depois que eu comecei a usar, é assim, ó, tira e queda, tá? É muito rápido que ele ajuda. A lavanda, tem trabalhos científicos dessa empresa, né, da Silexan, mostrando que ele equivale a um tarja preta, tá? Então, tá aqui o trabalho, ó. Mostrou que ele equivale a um benzodiazepínico, um lorazepam. O meu irmão, ele sempre conta, né, que ele atende muita criança autista lá, e que era comum as crianças chegarem tomando Rivotril, mesmo pequenininhas, né, com autismo. Gente, impressionante, eu tenho um paciente autista, a mãe dele veio para a consulta, e ela chorando, assim, me contando, olha, meu filho está vegetando, a gente acorda para tomar o café da manhã, ele dorme, a gente acorda para almoçar, ele dorme, Ana, ele passa o dia dormindo, né? Porque aí eu falei, o que que houve? E ela falou, olha, o psiquiatra aumentou a dose de lorazepam porque ele estava tendo espasmos. E eu mandei esse trabalho para o psiquiatra, ele foi sensacional, ele começou a substituir, né, por lavanda e vetiver, e a última consulta que eu tive com ela, ela estava com um sorriso, assim, mordendo as orelhas, ela disse, Ana, o meu filho voltou a caminhar no parque, ele caminha no shopping comigo, ele compra todos os livros e agora está voltando para a faculdade. Então, gente, a gente não é contra a medicação, como a Dani falou, de jeito nenhum, mas se a gente pode tirar o efeito colateral e melhorar a vida do paciente, né? Por que não, né? Então, para criança, o lavanda, e tem muito trabalho, viu, Rita, de óleo essencial de lavanda para criança bons. Tem um muito ruim, mas os outros são muito bons, que não foi feito com óleo da Duterra. O único ruim que fala mal de óleo de lavanda para criança não foi feito com óleo da Duterra. E se você for ver o N do trabalho, é horrível. Foram feitos em 3 crianças do mesmo bairro, da mesma escola, e não era óleo da Duterra, tá? Então, não relevem aquele estudo que é uma porcaria. O óleo de lavanda, então, ele é tão eficaz quanto um lorazepam, né? Então, para aqueles pacientes que fazem bruxismo, tá, Miguel? Tem problema de ATM, nossa, o lavanda, ele atravessa a membrana celular, ele estimula a formação de melatonina, estimula a formação de colágeno, ele é sensacional, tá? E, gente, tudo trabalho científico, tá? Tem um trabalho científico também na Universidade de Miami, Rita, eu estou focando bastante em você hoje, mostrando que crianças, né? Ó, os cientistas descobriram que pingar o óleo em banho de criança reduz o nível de cortisol, tanto da criança quanto da mãe. Então, gente, um banhinho de lavanda, eu faço isso, eu tenho 9 netos. Eu dou banho com alinho de lavanda neles. Gente, é uma delícia, porque eles dão aquela baixada, aquela acalmada. Depois eu massageio o pezinho deles, e massagear o pezinho deles é uma delícia, faz muito bem, né? Acalma o bebê, aumenta o vínculo, ameniza a dor. É um momento único do bebê. Pinga uma gotinha no travesseiro, gente, é o paraíso. Os 9 dormem, tá? Então, para quem tem criança pequena, para quem é pediatra, tá? É uma dica muito legal do óleo de lavanda. Para autismo, né? A gente tem tanta experiência boa com autistas, né? O próprio Nutri Tonton, que vocês conhecem. A gente tem a Letícia também na equipe, que ela tem 35 anos também. Ela é autista e ela conta como esses óleos mudaram a vida dela. Então, para quem lida com autista, depois até pode me chamar. A gente tem aulas com o Tonton e com a Letícia, contando como é para eles e o que os olhos mudaram a vida deles. O Tonton, depois dos olhos, ele virou palestrante nacional e internacional, né? Antes ele era muito tímido, eu me lembro que eu cheguei a entrevistá-lo antes dos olhos. Nossa, é outro Tonton depois dos olhos, né? E a Letícia também, ela trabalha, ela tem uma vida super normal. Então, eles contam como os olhos podem realmente modificar a vida de uma criança autista, tá? Essa aqui é a mãe de uma criança autista.
Gente, nós chegamos aqui para a palestra aqui no Rio, eu encontrei a Alessandra, essa mulher linda, maravilhosa, e ela estava me contando uma coisa, gente, que eu acho que pode ajudar muita gente. Conta, Lê. É que meu filho é autista, né? Ele tem o Asperger, né? Uma síndrome leve, mas não deixa de ser autismo. E aí ele está desde o ano passado sem usar Ritalina por conta do uso dos óleos essenciais, principalmente o frankincense. Gente, não é muito legal? Eu tive que convencer ela a dar esse depoimento. Olha, ela é tímida, mas ela é linda. Gente, isso ajuda muitas pessoas, né, que têm filhos autistas, a saber que ao invés de usar uma Ritalina, você pode usar uma coisa natural. Sim. Que não tem efeito colateral, não tem dependência. Realmente o resultado é fantástico. Ajuda muito, tá bom? Fica a dica. Gente, o frankincense é sensacional, tá? Para autista, o frankincense, o vetiver ajuda nos espasmos, ajuda a dormir. Eles têm dificuldades sérias de dormir, né? E já que a gente está falando um pouquinho sobre cérebro, né? Ação ansiolítica dos olhos, né? Aqui tem alguns, o cananga é maravilhoso. Como eles regulam e como eles ajudam na patogenia. Eu coloquei alguns... Gente, o que não falta, tá? Aqui, ó, para foco, o que não falta é trabalho científico sobre óleos essenciais. Eu pretendo logo depois, eu vou fazer um PDF dessa aula, tá? E envio para a Dani, para vocês terem lá umas dicasinhas de como usar os óleos essenciais, tá bom? Eu quero mostrar um pouquinho de experiências que a gente tem tido ao longo desses 3 anos e meio que eu estou usando, né? Emagrecimento, por exemplo, para quem trabalha, quem é endócrino que está nos assistindo, tem um endócrino, não tem, Dani? Tem endócrino. Na verdade, para emagrecimento, ele é sensacional. Eu passo o dia tomando a minha garrafinha aqui com peppermint, que ele ajuda a diminuir a fome e a ansiedade. 2 gotas de peppermint antes da alimentação, ele tira muito a fome, impressionante. E aqui está a esposa do meu ginecologista, a Cris, tá? A Cris Batista. Ela perdeu, eu acho, eu não quero chutar aqui, mas eu não me lembro se foi 16 ou 26 quilos, tá? Com o auxílio dos óleos essenciais. Então, assim, ela não queria, o marido é médico, ela não queria medicação, e ela usa os óleos, e a gente deu umas indicações de como usar, ela emagreceu muito. Gente, o que eu tenho de pessoas na nossa equipe aqui que emagreceram com óleos essenciais, essa é a Elisa, prima do meu marido também, foi outra que emagreceu muito com os óleos essenciais, mas a gente pode fazer várias misturas. Por exemplo, limão siciliano é um detox divino, né? A gente poderia ficar, um dia a gente pode ficar uma noite falando sobre o óleo de limão. Ele faz um detox maravilhoso, ele regula o pH, ele é detox de várias coisas no nosso organismo. O Zengeste, ele auxilia no processo digestivo, então ele modula, lembra que eu falei que os óleos modulam? Ele modula o nosso sistema digestivo. Então, se o paciente está com diarreia, pode dar Zengeste. Se o paciente está com trancado, pode dar Zengeste. Ele modula o sistema digestivo. Eu dou aula em 6 pós-graduações de harmonização orofacial, e no último curso eu estava do lado da mesa do buffet, assim, e no coffee break, e um aluno chegou e disse assim, nossa, prof, essa comida está linda, mas não vou nem comer. E fazem 6 dias que eu não vou ao banheiro. Aí eu falei para ele, ó, pega o meu Zengeste, pinga embaixo da língua, massageia no teu abdômen, e fui dar aula. Dali a pouco ele levantou, saiu, e quando ele voltou, ele olhou para mim e disse assim, nossa, porque, gente, realmente funciona. Aí que eu me dei conta porque que ele tinha levantado, né? Mas funciona muito bem. O tangerina é excelente para acelerar o metabolismo, ele dá alegria, para o emocional ele é maravilhoso, sensacional. O grapefruit, ele auxilia na eliminação de gordura visceral. Não raro, quando eu sugiro o grapefruit para meus pacientes, né? Quando eles comentam que eles estão com estetose hepática, estão com gordura no fígado. Sabe que os pacientes comentam com o dentista tudo, né? Eles chegam, nossa, acabei de fazer um exame, estou com gordura visceral. Então, eu normalmente falo assim, olha, tem um óleozinho que eu tomo, tal. Depois eles falam assim, eles me ligam, doutora, é normal sair gordura no vaso sanitário? Eu digo, é normal. Então, ele realmente auxilia. Para celulite, fazer massagem com grapefruit é sensacional. O gengibre, né? Excelente, ele é termogênico, ajuda na digestão. E o frankincense, ele apoia na regeneração celular e reduz a inflamação.
O frankincense é um incenso que foi dado para Cristo, tá, gente? Então, assim, ele é sensacional. Tem uma pediatra, tá até no meu feed, que ela falou que quando nasceu a sobrinha dela, ela passou na moleira e o mirra ao redor do umbigo. Ela é neonatologista. Olha, ela conta as experiências que ela tem no hospital com os óleos essenciais, é assim de chorar, de tão emocionante que é, e os resultados que eles conseguem, tá? Gente, cabelo, tá? Então, tem cabelo, tem óleos para cabelo oleoso. O meu cabelo, gente, eu tinha muito menos cabelo quando eu era adolescente, e o meu cabeleireiro, que está ficando calvo, fica desesperado comigo. Ele fala assim, o que, que você está fazendo? Porque o dele está caindo. Fala, as minhas clientes, que eu atendo ao mesmo tempo que eu te atendo, os cabelos estão caindo. E o meu, gente, só vai brotando. Está cada vez com mais cabelo novo, tá? Então, eu uso óleos essenciais. Eu estou dizendo isso até porque o pós-Covid, muita gente perdeu o cabelo, né? E os óleos essenciais são divinos, tá? Tem para cabelo oleoso, para cabelo seco, para queda. Eu gosto muito de usar o alecrim, o peppermint e o... Eu até vou dar receitinha aqui para vocês. Eles são ricos em antioxidantes, né? Combatem os radicais livres. O alecrim e o peppermint são maravilhosos. Se juntar alecrim, peppermint e cedarwood é sensacional. Essa é uma amiga, eu estava almoçando com ela lá em Cuiabá e ela veio me mostrar foto. Ela disse, Ana, eu gastei uma fortuna em dermato. Eu gastei uma fortuna no cabeleireiro. E o que resolveu o meu cabelo foram os óleos essenciais. Então, é um vidro de óleo de coco fracionado, e aí 30 gotas de peppermint, 30 de cedarwood, 30 de alecrim. Eu passo na cabeça, massageio bem o couro cabeludo, e daí põe uma touquinha e durmo com ele. Pode dormir com ele, pode ficar 2, 3 horas por dia, mas, gente, olha o resultado do cabelo dela, tá? E isso eu preciso pegar as fotos, eu tenho da Cida, do Aparício, nós temos vários casos de pessoas que estavam com buracos na cabeça e o cabelo volta, tá? Parece milagre, mas é maravilhoso. Agora, no pós-Covid, sensacional para ajudar as pessoas, tá? Eu vou passar aí depois o PDF para vocês, tá? Piolho. Para você também, Rita, você deve ter pacientezinho com piolhos. Eu criei 3 peruas com mais 2 sobrinhas peruas e elas viviam com piolho. Eu acho que eu gastei um carro em Quel, gente, porque as minhas filhas não deixavam cortar o cabelo. Lembra, Dani? Era todo mundo empiolhada. O que eu comprei de Quel na minha vida, menos mal, né? Porque minha mãe usava Neocid. Aí, esses dias, eu estava dormindo na casa da minha filha e a Nicole, que fala muito, ficou falando, ela sempre me põe para dormir. E lá pelas tantas, eu já estava quase dormindo, ela disse assim, vovó, esqueci de dar um recado para minha mãe. Eu disse, o que foi, Nicole? Ah, prof, falou que está todo mundo com um bichinho na cabeça. Gente, eu dei um pulo da cama, foi assim, imediato, catei o melaleuca e o lavanda, passamos na cabeça, gente, no piolho nunca veio. Se tinha, saiu correndo, tá? Então, é maravilhoso, funciona, e é uma coisa natural, né, Rita? Em vez de passar uma medicação, um shampoo que tem em farmácia, ou uma medicação, gente, maravilhoso. Você passa lá, os bichos vão tudo embora. Aqui eu passando lavanda na cabeça do meu marido, porque ele está com caspa, ele tinha caspa, só nem tem mais, né? Nunca mais vi ele com caspa. O rolão de lavanda, né? Porque ele hidrata, ele ajuda a acalmar, muita caspa vem por causa do estresse, né? Então, esse rolão de lavanda, ele é sensacional, tá? Vou até mostrar o videozinho. Dica número 2. O Alexandre estava falando para mim que ele estava com um pouco de caspa. Então, o que a gente fez? Pegou um rolozinho de lavanda da Doterra para ele, tá? E nós vamos massagear o couro cabeludo com esse rolãozinho de lavanda. Massagem Mas por que ótima, lavanda? Né? Só, gente, vamos ligar o penso. Lavanda é um excelente estimulador de colágeno, cicatrizador, tá? Normalmente quem tem caspa por quê? Primeiro é estresse, segundo é uma descamação do tecido. Então, como a lavanda é cicatrizante e a lavanda estimula a formação de colágeno, ela é excelente para o couro cabeludo, ó. Vai deixar até o Alexandre mais relaxado, vai deitar agora, vai dormir, né, Alexandre? Sem dizer que para cabelo de homem, gente, ó, a gente passa rolão por quê? Olha que bonito que vai ficar o cabelo do meu marido agora. Tem uma coisa que a gente faz assim, ó, parece que ele tá de gel. Tem óleo de coco fracionado junto. E uma terapia natural, né? Então, aqui, ó, eu peguei alguns trabalhinhos falando dos óleos essenciais para cabelo, né?
potencial óleo essencial na dermatologia, nos produtos de cabelo. Gente, é maravilhoso, tá? Usar óleo essencial para o cabelo, estimula o cabelo. Eu nunca tive tanto cabelo, tá? Eu sou assim, ó, gratíssima aos óleos essenciais, já começa lá do cabelo, tá? Os olhos, tá? Eu sei que tem o doutor, nós estamos com um otorrino aqui conosco. Deixa eu até me lembrar aqui, eu já vou falar o nome dele. Eu acho que é o doutor Marcelo, que é o nosso oftalmo que está aqui conosco. É oftalmo otorrino, o doutor Pego. Depois a gente lembra. Desculpa que eu sou assim mesmo, tá? Eu tô ficando velhinha, tô ficando esquecida, tá, gente? Mas assim, ó, conjuntivite, a gente pode dar uma medicação, tudo bem. Eu entendo quem a gente na faculdade só aprendeu medicação, né? Mas eu tenho tanta experiência maravilhosa com melaleuca, eu com o meu trabalho, né, com boca e às vezes o spray, e não adianta, às vezes a gente põe a mão nos olhos, já umas 3, 4 vezes, quando começou a incomodar o olho, eu pego o rolãozinho de melaleuca, passo ao redor dos olhos. Lembra que a gente falou que a ação é muito rápida? Eu passo antes de dormir e eu acordo com o olho bom. Olha, teve uma das vezes que começou de manhã e aquele dia corrido, já estava ficando bem inflamado à noite, eu passei, no outro dia acorda bom. Parece milagre, tá? A melaleuca, para inflamação, ele atravessa a membrana celular, a ação é muito rápida, tá? Sempre ao redor dos olhos, né? Nunca deixando escorrer nos olhos. Se escorrer, não vai morrer, mas não é para escorrer, né? É para passar ao redor dos olhos e é suficiente. Para o ouvido, passar ao redor do ouvido, gente, parece milagre. A Carla tem uma experiência. Deixa eu ver se a Carla continua aqui. Carla, você está aqui, Carla? Carla? Oi. Conta rapidinho a experiência que você teve do ouvido com a sua filha. Em cima da hora? Então, a Carol tem 10 anos, ela acordou 3 horas da manhã um dia, morrendo de dor no ouvido, e aí eu tinha o melaleuca, né, e dizia passar ao redor do ouvido. Eu passei o melaleuca, ela dormiu abafadinha, tirou com a mão. No outro dia levantou, foi para a aula. Eu já usei 3 vezes já para dor de ouvido dela, só o melaleuca, mais nada. Então, olha, era uma mãe que ia pegar um alívio no banheiro, né, Carla? Então, assim, Verdade. a gente sabe os efeitos colaterais do alívio, né? Então, assim, que coisa boa não precisar de uma medicação para atender uma criança. Outro maravilhoso previsão é o Juniper Berry. Gente, tem uma teoria, né, que as plantas, as frutas, são parecidas com o órgão que ela auxilia, onde a gente até pode pegar esse estudo para estudar juntos. E o Juniper Berry, ele é igualzinho ao globo ocular. E desde que eu li sobre isso, eu sou um pouco vaidosa, né? Sou louca para administrar meu envelhecimento. Eu comecei a usar o Juniper Berry ao redor dos olhos antes de dormir. Gente, eu já baixei meio grau. Tudo bem, eu uso muito ozônio também, né? O ozônio otológico. E eu acho que a junção dos dois tem me ajudado, porque eu tinha 2,5 para 3, eu já estou com um óculos de 2 graus, e muitas vezes de manhã eu nem preciso do meu óculos, tá? E eu sou uma pessoa de 57 anos, tá bom? Então, assim, ó, aqui vários trabalhos científicos mostrando, né, a função dos óleos, dos óleos essenciais nos olhos. Eu achei bem interessante esse aqui, ó, ação antimicrobial, tá, dos óleos essenciais, tá? Bem legal para a questão que eu mostrei até da conjuntivite. Gente, o que não falta é trabalho de óleos essenciais maravilhosos, tá? Esses que eu postei aqui, eu dei uma lidinha neles antes de colocar aqui. Depois eu vou mandar eles, esse PDF para vocês, só para não alongar, que eu não quero deixar vocês tanto tempo assim. Então, da audição a gente já mostrou, né? A gente pode passar ao redor do ouvido, tá? Para zumbido, tem um que é o zimbro, né? Que também pode ajudar a melhorar o zumbido. O ozônio otológico, gente, eu tenho muitas experiências maravilhosas, e eu quero compartilhar esse caso com vocês, que foi muito interessante, foi assim muito marcante para mim. Eu estava dando aula num pós-graduação em Criciúma, e era uma aluna, e ela estava com aparelho de audição, ela super jovem, assim, ela com aparelho de audição. Primeiro dia eu dei aula sobre óleos, né? E o segundo e o terceiro dia eu dei aula sobre ozônio. E aí, ela, no primeiro dia de óleos, ela já levantou a mão e disse: professora, será que isso não ajuda o meu ouvido? Mas não estava com aparelho de audição, né? Imagina que eu ia dizer que com o óleo essencial eu ia voltar a escutar, né?
Eu falei, olha, por que que você... como é que aconteceu a sua perda de audição? Aí ela comentou, olha, eu tive há 6 meses atrás uma sinusite muito, muito intensa, eu tomei por 6, 7 meses o antibiótico, nada funcionou e eu perdi 60% da minha audição. E aí eu falei, olha, vamos lá. E a gente passava todos os dias ao redor do ouvido dela o melaleuca. E quando foi no último dia de aula, eu aplico ozônio em todos os pacientes, os alunos, né, para eles terem a experiência clínica de como o dentista usa. E dentista usa muito de forma otológica, né, Pri? A Pri tem utilizado aqui na forma otológica e auxilia muito a audição. Eu tenho tido muita experiência, claro que eu nem prescrevo, nem recomendo, você vem aqui que eu vou curar o seu zumbido, mas eu tenho muitos pacientes que após o uso do ozônio, eles perderam o zumbido. E aí eu fui procurar, né, na bibliografia e a gente vê que, às vezes, o zumbido é um pelinho de gato que ficou lá, é uma bactéria que se instalou, por isso que o ozônio auxilia tanto. Mas não é essa a função, né? A minha função é aplicar, que faz parte da minha consulta e ajuda também na TM, tem toda a função cerebral, a função mastigatória, então a gente aplica otológico também. E aí, olha que experiência interessante. Quando eu apliquei, a gente passou os 3 dias aplicando melaleuca ao redor do ouvido, tá? E passava na região dos sinus dela. No dia que a gente fez o otológico nela, ela disse, eu sou a primeira, sou a primeira, sou a primeira. Como ela tinha já problema de audição, eu botei 30 microgramas por ml no otológico. E aí, quando passei o outro aluno para fazer a aplicação, eu ouvi uma barulheira atrás, quando eu fui ver, ela estava chorando, ela sentiu um pof e ela voltou a escutar. Gente, parece, olha, quando a gente conta, eu nem conto isso muito em público, assim, porque a pessoa vai dizer assim, essa mulher está inventando, né? Mas olha o depoimento dela, que lindo. Gente, eu estou aqui com a Raiz Cortez, essa mulher linda, loira, maravilhosa. Ela é cirurgiã dentista que nem eu. Nós estamos aqui na beira da praia. Olha isso que eu queria mostrar para vocês. Gente, é uma praia deliciosa. E ela é uma dentista maravilhosa de Criciúma. E eu estava dando uma aula de pós-graduação a semana passada de Criciúma, né, Thaís? Foi na nossa, que a gente faz especialização, em pós-graduação em Criciúma. E a gente começou a falar, a gente sempre começa a aula com óleos essenciais. E a Thaís me contou o problema dela, que ela tem um probleminha de audição, que ela ficou por causa de uma sinusite. Depois de uma sinusite crônica de 6 meses, tomando antibiótico, todos os tipos de antibiótico, passou, né, febre direto, passou, e depois foi esse quadro de quase que 50% de perda auditiva inicialmente. E aí ela comentou comigo, quando eu falei que a gente tinha melaleuca, que passa ao redor do ouvido, se tem uma infecção e tal, ela falou assim, eu queria experimentar. E a gente usou na quinta-noite melaleuca, usamos na sexta de manhã melaleuca, na sexta tarde melaleuca, e quando foi no sábado, ela foi a primeira paciente a ser atendida com ozônio. Ela até falou assim, eu quero ser a primeira, eu quero ser a primeira. Eu me lembro que na primeira seguida falou assim, eu não sinto entrar nos dois. A primeira não senti nada, nem sentia vapor, nada, não sentia nada, sinceramente nada. A segunda fez um... E aí ela começou a sentir, e foi uma situação tão linda. Eu quero que ela conte, que ficou todo mundo na sala chorando. Olha, falar de novo me arrepia, porque foi uma sensação assim de vida, porque quem não escuta não percebe que está perdendo gradativamente a audição, sabe? Então, quando você começa a sentir barulho da água, passarinho cantar, sabe? É isso mesmo, porque uma coisa que eu sempre tive, e de repente perdendo, você não tem noção, você está perdendo. E a hora que o ozônio entrou, começou a agir, junto com os olhos, né? Foi para mim, como se eu pudesse ver. Bom, o depoimento dela é linda, mas não quero me estender muito hoje para não cansar vocês. Mas assim, gente, eu sei que não foi só o ozônio, porque foi só uma aplicação só, né? A ozonioterapia é uma terapia, mas eu acho que foi o somatório dos óleos com ozônio. Então, eu sei que vocês usam ozônio lá na clínica do Miguel, e então, só para dar o meu depoimento, assim, do quanto eu tenho tido experiências maravilhosas com essas 2 terapias, tá bom? O doutor Miguel, o Luciano também é ozonioterapeuta, aromoterapeuta, a Dani também. Gente, assim, juntar essas 2 técnicas, eu sei que a gente pode usar medicação também, mas quando a gente pode evitar a medicação
e dá uma terapia que funciona, nossa, a gente se apaixona, tá? Então, essa mistura, a gente já tem uma experiência larga nela e, assim, as pessoas adoram, que é alergias sazonais, né? Eu tenho, na minha família, o meu marido e a minha filha mais velha tinham muita alergia sazonal e desde que nós começamos a usar os óleos essenciais, isso, sabe, se resolveu na nossa vida aqui, ninguém mais usa medicação, aquele monte de Alegra D que se comprava se deixou de usar, e quer usar o limão, o peppermint e o lavanda. E eles podem ser usados os três, de forma tópica, aspirada e ingestão, tá? Então, eu tenho aqui mais uns depoimentos gostosos. Conta para nós, se apresenta e conta para nós. Meu nome é Solange, eu conheci a doTERRA através da Ana Paula Pego, e ela foi lá e pegou no meu probleminha, que era rinite. Eu tenho rinite alérgica há muitos anos, e tomava corticoide com esse tempinho frio, um dia sim, um dia não, praticamente. E depois que eu comecei a usar, eu comecei com aquele trio, lavanda, limão siciliano e peppermint, e aí agora são 4 meses sem corticoide nenhuma, sem crise de alergia. Olha a delícia para o corticoide, né, Solange? Não, o corticoide acaba com a gente, né? Só faz mal. Então, gente, que delícia a gente poder ajudar a resolver sem medicação, né? Nós. E para quem não conhece, essa é a Ana Paula Pego. Ela está aqui conosco também. Ela também teve essa experiência, vou botar o depoimentozinho dela aqui para nós. Olá, pessoal. O meu nome é Ana Paula Pego e o objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês uma experiência fantástica que eu tive com o uso dos óleos essenciais para controlar a rinite e sinusite. Eu sou alérgica e rinite e sinusite sempre me perseguiu e sempre comprometeu muito a minha qualidade de vida e bem-estar. Eu estive com a doutora Ana Paula Sorrentino e tive uma crise de rinite. E ela falou assim para mim, Ana Paula, anota os óleos que eu vou te passar, que essa situação vai melhorar muito, né? Vai ficar controlada. E o que ela me passou? Tá? Tomar 3 vezes ao dia. 2 gotinhas de lavanda, 2 gotinhas de peppermint e 2 gotinhas do limão siciliano, tá? Então, 2 gotinhas de cada um desses 3 óleos, tá? Em uma cápsula de gelatina. A gente coloca cada gotinha dessas em uma cápsula de gelatina. É fácil, coloca as gotinhas, fecha e toma com água a cápsula, tá? Então, só relembrando, 2 gotas de lavanda, 2 gotas de peppermint e 2 gotas do limão siciliano na cápsulazinha de gelatina e ingere. E passar nos seios da face, tá? Aí já tem que ser o Rolon, porque o Rolon ele está diluído com óleo de coco fracionado, que é próprio para uso tópico. E é ótimo esse Rolon da doTERRA, porque o óleo de coco fracionado da doTERRA é nocifera, ele não obstrui os poros, tá? Então, a gente coloca 2 gotinhas do frankincense, que é o olíbano, que é maravilhoso. O Rolon da doTERRA é bom que você passa um pouquinho, já vem bastante, tá? Aí você espalha, a pele absorve rapidamente, tá? E de brinde, apagou o meu melasma. Desde a gravidez, eu desenvolvi melasma, eles estavam bem acesinhos, e agora vocês podem ver, ó, que a minha pele tá, ó, limpinha, ó. Não vê mais nada do melasma, tá apagadinho. O bom do óleo é que você usa com uma coisa e melhora outras, né? E tudo sem efeito colateral. Então, passar o rolãozinho do frankincense, que é o olíbano, e também o rolão da melaleuca, tá? Nos seios da face, tá bom? Se por acaso, aí você espalha aqui um pouquinho. Se por acaso você não tiver em casa o rolão pronto, que eu depois que comecei a usar os rolões prontos da doTERRA, fiquei apaixonada, agora tenho uma coleção de rolão, que são maravilhosos, você pode fazer teu próprio rolão, tá? Eu sempre identifico, boto aqui a etiquetinha da melaleuca e do olíbano, do frankincense, você abre. Gente, não é maravilhoso? Vocês vão vendo tanto depoimento que a gente, assim, se apaixona, tá? Na área da odontologia, bom, eu tenho toda uma aula que eu vou dar uma passada rápida aqui, porque só na odontologia eu tenho uma aula de 1 hora, mas para a boca, gente, é sensacional. Essa pasta de dente tem trabalho científico mostrando que diminui a formação de placa, tá? Então, assim, não é a gente falando, a minha periodontista, coitada, ela nem atende mais aqui na clínica. Eu não preciso mais de periodontista. Hoje, com ozônio e óleos essenciais, olha, periodontia, gente, é uma doença que não tinha cura, que hoje tem, tá?
Então, é uma pasta que não deixa formar tanta placa bacteriana. Tem muito trabalho mostrando, né, a atividade dos óleos essenciais no mutans, que é a bactéria da cárie. Tem a terapia de Karash, que é maravilhosa, né, que é bochechar óleo de coco. Pode ser... eu gosto muito do óleo de coco da Doterra, eu boto numa colherzinha, e ali, ó, ele mostra, através de estudos, né, que ele reduz dor de cabeça, bronquite, dor de dente, trombose. Ele mostra um monte de doenças que se reduz com a terapia de Karash. Quer pegar uma colher de óleo de coco, eu gosto de pingar uma gotinha de On Guard nele e bochechar por 15 minutos, eu recomendo isso sempre para os meus pacientes, bochecha 15 minutos, não errei mesmo, e fica. Passar por todos os dentes, aí cospe, não pode engolir, e depois você escova os dentes. Mas isso é uma terapia que tem trabalho científico provando que realmente, claro, tira toda a toxina, vírus, bactérias, limpa toda a cavidade oral, né? Ainda mais se você usar o On Guard junto. Para dor de garganta, né? Fazer gargarejo com On Guard, orégano e melaleuca, gente, tira assim com a mão. É impressionante. Principalmente, né? Para quem gosta, para quem consegue gargarejar. Eu não consigo gargarejar, então eu tomo On Guard com melaleuca. Se eu for gargarejar, eu engulo. Então, tomar On Guard com melaleuca é maravilhoso, numa água saborizada, auxilia muito a tirar a dor de garganta, tá? Para quem tem candidíase oral, a gente pensa que é só nenenzinho que vai ter, né? Mas adulto, quando toma muito antibiótico, tem, e idoso com a dificuldade de escovação tem. Essa mistura de óleo de coco fracionado, melaleuca, lavanda e On Guard, eu uso sempre, principalmente sobre os pontos. Quando eu termino a cirurgia, eu faço essa misturinha num vidrinho de DAPIN que a gente usa e eu passo com um pincel estéreo sobre a cirurgia. Gente, é impressionante a experiência que a gente tem. A litose, né? Muitas vezes a gente pensa que a litose é porque a pessoa tem problema dentário, mas às vezes é causas na garganta. E, primeiro, tem que escovar, claro, muito bem os dentes, pode colocar peppermint embaixo da boca, mas tomar uma garrafinha com On Guard vai fazer com que a água vai descendo e vai limpando aquelas bactérias que estão ao longo da garganta. Então, são maravilhosos também, tá? Para bruxismo, né, uma coisa que hoje as pessoas têm sofrido muito, passar o lavanda na região aqui, ó, do temporal e do masseter, né, masseter e temporal, ajuda muito meus pacientes. Eu sempre que, hoje em dia, muita gente está com bruxismo, eu prescrevo, bota o difusor do lado da cama, ou com lavanda, um serenity, um patchouli, passa, né, na região, pode ser o pestêncio ou lavanda, e pingam lavanda no travesseiro. Gente, o resultado é maravilhoso, os pacientes ficam muito mais tranquilos. E aqui, né, na cavidade oral, então, tem muito trabalho científico falando dos benefícios dos óleos essenciais na odontologia. Aí tem vários, principalmente na periodontia, tem vários. Na pele, eu sei que vocês trabalham muito com pele aí também. Essa é a Fabiana, eu conheci ela em Portugal. Eu estava dando palestra num congresso lá de harmonização orofacial em Portugal, antes de começar a Covid. E quando eu conheci a Fabi, ela estava assim, ó, cheia de melasma, e ela estava com... pena que não está aqui. Ela estava com bastante rosácea. E ela me falou, olha, já fui para o Brasil, já gastei horrores, não consegui, eu gastei aqui em Portugal, nada tira essas manchas do meu rosto. Eu estava lá, eu deixei com ela meu óleo de coco fracionado, meu copaíba, meu On Guard, meu lavanda, meu melaleuca. Fiz a misturinha para ela e disse, olha, passa 2, 3 vezes ao dia. Aí foi uma delícia receber um mês depois essa foto dela do saiu tudo, né? Quando ela mandou assim, doutora, saiu tudo, a alegria dela. Isso aí não tem preço, né, gente? E muitas vezes a gente não consegue isso com produto natural. Essa é uma paciente minha que mora numa fazenda no interior de São Paulo, e ela veio aqui fazer os implantes, e quando ela estava na cadeira, que eu estava trabalhando, eu fui falando dos óleos essenciais, o relatório dela. Bom, meu marido foi diagnosticado há uns 3 meses atrás com pé diabético. Ele teve bolhas, que vocês vão ver na foto, horríveis, e tomou antibiótico, mas não adiantou muito, e o médico deu umas pomadas e tudo. Quando deu um mês que eu via que o tratamento não ia dar em nada, eu já estava utilizando óleos essenciais. E eu falei para o meu marido, ele querendo ou não, eu ia tratar o pé dele com olíbano, frankincense. Sabe como é homem, né? Meio reticente, tudo, mas ele me deixou tratar. E toda noite após o banho, só uma vez por dia, eu passava o rolon do olíbano nele, nos 2 dedos piores, né? E 1 mês e meio,
cuidando desse jeito. Vocês vão ver a foto seguinte, ele não tem nada, foi fechando de fora para dentro de uma maneira tão bonita, que hoje ele está com os pés bons e eu estou continuando cuidando dos pés dele, tudo, mas acabou. Então, pelas fotos, vocês vão ver que maravilha que é esse óleo. Gente, se ela tivesse me ligado, me falado, eu tenho uma filha que é ozonioterapeuta em São Paulo, eu teria dito, não, vai lá fazer uma bag de ozônio nos pés, tal. Ou então, se ela tivesse me ligado, eu ia dizer, passa 4, 5 vezes ao dia. Mas olha a maravilha que é o óleo e o milagre que ele faz, tá bom? Então, a lavanda, ela estimula a formação de colágeno, né? Tem trabalho científico sobre isso. Para mancha de pele, é excelente Copaíba melaleuca, né? Para tirar as manchas de pele, são sensacionais. Para fazer máscara pós-tratamento, eu prescrevo muito para os pacientes, elas adoram esse tipo de dica que a gente vai dando, né? O Juniper Berry é outro que é excelente para reduzir a aparência das manchas na pele. Celulite, né? O olíbano, o grapefruit e o smart sass ajudam muito os pacientes. Tem aqui bastante trabalho científico, então, do grapefruit, né? Que ele é anti-estresse, ele ajuda para reduz a gordura localizada, atua na lipólise, atenua a formação de novas células de gordura. O grapefruit é sensacional, lembra que eu falei que também elimina a gordura visceral. O meu pós-tratamento de harmonização orofacial, eu sempre prescrevo, né, como home care, com óleo, porque atravessa a membrana celular e age, agora vocês sabem o porquê, não preciso ficar repetindo, para melhorar a circulação das varizes. Gente, isso aqui parece mágica. Eu tenho várias pacientes que me mandam foto do antes e depois, as varizes desapareceram. Então, assim, ó, por mais que possa parecer aqui exagero meu, né? Eu estou mostrando uns casos antes e depois aqui para vocês. Não trouxe tanto caso antes e depois, senão vocês não aguentavam, a gente virava à noite, tá? Então, assim, ó, mais trabalho científico, né? Mostrando a ação dos óleos, tá? Principalmente no tratamento de peles, né? E de problemas de pele, eles são maravilhosos. Aqui tem esse trabalho que é muito legal, que ele fala, né? Ele faz um resumo, um review que o lavanda é super cicatrizador, o camomila romana, ele tem efeito secativo, ele é calmante também, eles têm várias ações, como a Dani falou, né? Mas eu vou estar passando isso para vocês, para não me alongar muito. Eu sempre que eu termino a cirurgia, eu gosto de misturar num DAPEN, um óleo de coco fracionado, um óleo ozonizado, com melaleuca, lavanda e on guard, como eu falei para vocês, né? A gente faz essa misturinha, pega um pincel estéreo e passa sobre a cirurgia, a cicatrização é outra. Esse caso é muito legal, é um amigo nosso que mora na Argentina, ele esteve aqui no Brasil, e ele me ligou que ele estava com febre, com muita dor no corpo, que ele não sabia o que ele tinha, ele já tinha ido no pronto-socorro, ninguém tinha conseguido descobrir o que ele tinha, inclusive ele é médico, ele também estava perdido, não sabia, ele achava que ele estava tendo uma trombose, e ele foi com a esposa na costureira, e a costureira olhou e disse assim, isso é picada de aranha marrom. E foi muito interessante que ele me ligou e disse, olha, eu estou com uma picada de aranha marrom. Eu falei, olha, pega o carro agora, ele estava em Torres, vem para cá. E aí, o que a gente fez? A gente fez ozônio auricular, né? Porque ele entra em via sistêmica para ajudar o corpo a reagir, né? O nosso corpo, ele produz ozônio quando ele sofre uma injúria, mas muitas vezes a gente não tem oxigênio suficiente para ele produzir tudo aquilo que ele precisaria produzir, né? Então, eu apliquei de forma otológica, aí lavamos a região com água ozonizada, bastante com abundância, aí colocamos lá, né, uma bag de ozônio no pé dele e colocamos uma máscara com lavanda, copaíba, melaleuca e frankincense. Ó, tá aqui eu colocando a máscara, ó, logo depois do ozônio. A gente pega gás e começa a fazer uma compressa. Tá? Então, a gente usou isso. Impressionante quando ele chegou, ele estava com aquela necrose já inicial que vocês viram. Esse foi um que foi tratado no hospital. Gente, de novo, eu não sou contra a medicação, a gente pega pacientes aqui, a gente dá medicação. A Pri é testemunha disso, né, Pri? Quando tem uma infecção, caso que precisa, a gente faz. Mas a gente precisa, às vezes, ter uma opção, porque esse paciente foi picada de aranha marrom. Só que não deixaram no hospital ele usar nem óleo, nem ozônio. A minha amiga, que era amiga dele, ligava desesperada. Ana, como é que eu faço? Eu dizia, tira ele do hospital. Porque começou a necrosar de um tanto e no hospital não deixavam usar nem ozônio, nem óleos essenciais. E a medicação não estava funcionando.
Aqui ele estava hospitalizado, como vocês podem ver aqui, né? Ele estava hospitalizado, ele ia acabar perdendo a perna, tá? Olha a diferença, ele chegou com necrose, segundo dia, terceiro dia, ele já estava recuperado, tá? Essa é a diferença do ozônio com óleo, ou quando... Às vezes, sua medicação não funciona, que nem o pé diabético da do marido da minha paciente, né? Então, vai ter vezes que sua medicação não vai funcionar. Coisa boa a gente ter uma ferramenta natural que você pode ajudar o seu paciente com aquela ferramenta natural. Esse caso foi muito legal. Ele teve dengue, tá? Mas a prima dele é uma médica ginecologista em São Paulo. E a irmã da ginecologista dentista me conhece, sabia que aqui eu uso ozônio, os óleos essenciais. Então, essa ginecologista me mandou ele, olha, vai lá na Ana Paula. E, claro, ela é médica, né, gente? Eu tenho todo o respeito pela profissão de vocês. Eu disse, o que você quer que eu liguei para ela? O que você quer que eu faça? Então, ela pediu o ozônio otológico e que eu desse para ele tomar Ongar de Copaíba. Gente, o resultado, ele vai contar uma parte, tá? Porque era muito longo, eu cortei umas partes do depoimento dele. Dia 13. E aí, o Eduardo tem uma prima maravilhosa, médica divina, que é a Marlene Siqueira, que recomendou que ele aplicasse ozônio e usasse óleos essenciais. Isso. Então, o que é legal, eu adoro falar isso, né? Uma médica maravilhosa que conhece terapias que não só alopatia, né? Ela é obstetra, mas ela está trabalhando bastante, né, com essas terapias mais naturais. E aí, foi na quarta-feira, eu fiquei sabendo da doutora Ana Paula aqui, através da minha prima Marlene, e ela me recomendou que viesse aqui fazer uma aplicação de ozônio. A gente fez algumas aplicações, usei o óleo essencial à noite, que foi o OnGuard. E o Copaíba? E o Copaíba. Eu sei que eu estava com uma urticária essa altura do campeonato, uma urticária muito forte nas mãos, que eu não conseguia dormir à noite. Não estou exagerando, era a noite inteira raspando a mão na barba, coçando, e acordava de 5 em 5 minutos de coceira, de urticária muito grande nas mãos, apareceu no joelho e nos pés também, mas a das mãos estava insuportável. Aí eu fiz a aplicação de ozônio aqui no final do dia. Na manhã seguinte eu já acordei com as mãos assim 90% limpas, joelhos, pés, a vermelhidão, a coceira saiu muito rápido assim no dia seguinte. E eu fui recuperando muito rapidamente. Gente, claro que ele acha que foi só o ozônio, mas foi a junção dos dois, tá? Porque o OnGuard de Copaíba, a gente já falou, né? Ele atravessa a membrana celular e ele age lá no vírus. Então, assim, são tantos casos, gente, maravilhosos, que a gente pode usar, né? Suporte endócrino, para tireoide, esses óleos auxiliam muito a estabilizar a tireoide. Claro que vocês vão fazer o tratamento que tem que ser feito, mas esses óleos ajudam a modular a tireoide, tanto hipo como hiper, né? Então, lembra que a gente falou que tanto os Engest, ele modula, esses óleos modulam a nossa tireoide, tá? O clove, o lemongrass, o peppermint e o mirra. Eu tenho hipotireoidismo há uns 20 e poucos anos, e desde que eu comecei a usar os óleos, nossa, mudou, tá? Eu uso a medicação, uso tudo certinho, mas com... Sabe o que é muito legal dos óleos? O Gui, ele conta, o Dr. Guilherme, que ele tinha um paciente que eles estavam tentando modular a testosterona dele e que não ia. Eles aumentavam a dose, eles mexiam com a testosterona, nada adiantava. E quando ele juntou o ilang-ilang, que é um auxiliar de hormônio masculino, diz que aí a testosterona foi. Então, gente, eu não estou dizendo aqui que vocês vão usar só isso, não vão usar medicação. Vocês vão usar o que tem que usar, mas pode potencializar com a ação dos óleos, tá? Então, o frankincense e o sandalwood dá suporte na pineal, na hipófise e no hipotálamo, tá? Os dois podem ser usados das 3 maneiras. O gerânio ilang-ilang auxilia na modulação hormonal natural. Então, ele vai potencializar o tratamento que você está fazendo. Se você tinha um tratamento que você ia esperar 1, 2 meses para ter função, ele vai agir muito mais rápido, ele potencializa de uma maneira natural. O alecrim estimula as glândulas e a função cerebral e também é um suporte adrenal. Os endocrinos, já falei, né? Ele é excelente adrenal e glandular, suporte adrenal e glandular. Então, ó, aqui esse trabalho, eu até traduzi ele, porque ele é tão sensacional, ele conta, eu botei ele até ele já traduzido, falando, né? Que os óleos essenciais são comumente usados, eles podem ser usados como alternativas naturais na preparação sintética,
e tem uma parte tão boa aqui, eles são usados tradicionalmente no trato respiratório, sistema digestivo, ginecológico, infecções andrológicas, endócrinas, cardiovasculares, sistema nervoso, pele, e assim, ó, e muitos deles têm atividade anticâncer, tá? Esse ele tá em inglês, o estudo é bem legal, eu li ele todinho, e é muito, muito bom depois para vocês lerem. Eu vou estar mandando aqui o trabalho para vocês, eu não vou ler aqui com vocês, até porque já passamos dos horários, né? Para pulmão, gente, o Breathe com o frankincense é excelente, eu tenho um netinho que ele tem bronquite, a minha filha ficava horas vomitando à noite, tinha que dormir com balde lá da cama. Eu passo no meu netinho Breathe com olíbano, é tira e queda, é tirar com a mão, e assim, ó, os antigos já diziam, né, massageia na frente, massageia atrás, na solinha do pé, tá? Então, ajuda muito também. Hoje a gente tem o Air X, que é um novo, que esse, inclusive, pode ser ingerido, tá? Que é para respiração, para pulmão, principalmente agora no pós-Covid, né? As pessoas que ficaram com problema no pós-Covid. Essa mistura de Breathe com frankincense e tomar o X-Air é maravilhoso também. Fazer aquela sauninha natural. Enfim, gente, eu já passei do horário aqui, já está 10h11 aqui, não vou passar muito mais do tempo com vocês. Eu só queria dizer para vocês que, na verdade, os óleos essenciais, eles são uma forma de potencializar o tratamento médico, né? Jamais a gente está querendo aqui substituir nada e ajudar a pessoa a melhorar de uma forma muito boa. Quem trabalha lá na clínica com a Dani, aqui na clínica eu tenho a Carla, né? Que eu prescrevo para os meus pacientes, principalmente para a saúde bucal, e logo depois o paciente fala assim, onde é que eu adquiro? Então, a Carla vai lá e explica, olha, você pode ou comprar, ou se cadastrar, enfim. Isso acabou gerando para mim, gente, uma aposentadoria maravilhosa. Eu sei que muitos dos médicos que estão aqui são muito novinhos, né? E eu sei que muitas vezes quando a gente fala da parte financeira, as pessoas dizem, mas eu não vendo óleos. Gente, eu não vendo óleos, tá? Eu não vendo óleos. Só que hoje eu tenho uma segunda renda que já passa da renda que o consultório me dá. Quem conhece aqui é de Porto Alegre sabe que eu tenho uma clínica bem grande, faço odontologia há 40 anos, então tenho sucesso na minha profissão, mas hoje eu tenho uma renda nos olhos que eu gostaria de ter aprendido, por exemplo, na idade da Cíntia, da Dani, tá? Porque eu já estaria, assim, aposentada, né? Então, assim, gera uma segunda renda muito legal, tá? Gera segunda renda porque você vai ensinar o paciente uma terapia natural e você vai ensinar para ele que ele pode comprar sozinho pelo site. Então, assim, ela está querendo me vender óleo. Não! Você se cadastra, você compra sozinha lá no site. É uma terapia natural, não tem efeito colateral, auxilia de uma forma maravilhosa, tá? De repente, a Dani depois pode ver como fazer isso lá na clínica, se tem alguém que pode dar essas instruções ou coisa assim. Mas até dá para mandar para a farmácia, né, Dani? A pergunta é, que mal tem, né? Você pegar, você está dando a prescrição. Você, junto com a prescrição, favorecer a vida dessas pessoas com um pouco de coisas naturais, né? Não raro, né, Dani? Vai um monte de prescrição de coisas para fazer. Junto com essas prescrições, você pode potencializar o tratamento com o auxílio dos óleos essenciais, tá? De jeito nenhum, a minha ideia é aqui convencer vocês a pararem a medicação. Eu uso aqui na clínica, né? Eu faço muita cirurgia, tira muito dente infeccionado, a gente trata muita infecção, a gente usa também, mas a gente potencializa com os óleos essenciais. Essa parte de depois fazer uma segunda renda é muito legal, porque na minha profissão eu só ganho dinheiro se eu estiver sentada trabalhando. Assim como vocês ganham quando vocês estão fazendo consulta. Se eu fosse viajar, antes meu marido deixava viajar 5 dias por semana. Se eu fosse viajar, ele ficava assim, tá, mas assim, a gente está passeando, está gastando, mas não está entrando, né? Porque muitas vezes se a gente não está dando consulta, não está entrando. Esse é uma renda residual. Hoje, depois de 2 anos e meio, a gente tem mais de 5.000 pessoas cadastradas embaixo de nós, e as pessoas vão usando, porque não adianta, gente, depois que a gente começa a usar, e a qualidade de vida melhora, e a saúde melhora, que nem a Ana Paula contou, que ela resolveu rinite, sinusite, a outra paciente voltou a escutar, a Carla descobriu que ela não precisa mais da medicação, ela passa o melaleuca, melhora. A gente não vive mais sem os olhos na nossa vida. A gente tem a Paulinha aqui, o psiquiatra já está tirando a medicação dela. Então, assim, gente, é uma coisa assim tão maravilhosa na vida das pessoas que você pode ensinar uma coisa natural
que vai te gerar uma renda para o resto da vida. Eu não vou me estender hoje. Quem tiver interesse nessa parte aí, não, Ana, eu quero fazer disso uma segunda renda, fala com a Dani que a gente faz uma aulinha só sobre essa parte aí, tá bom, Dani? A ideia hoje era passar muita receitinha de como usar. Agora, gente, realmente, são mais de 300 sintomas que a gente pode auxiliar e potencializar com os olhos. Isso também a gente pode falar com a... Eu vou te mandar, Dani, eu tenho um livrinho que você pode procurar, tipo assim, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de barriga. Para dor de barriga, Rita, passar um Zengeste na barriga e colocar uma lavandinha no paninho. Nossa, agora tem o Tamer também do kit infantil, que é uma delícia. Passa na barriga o Tamer e põe uma lavanda na naninha ou no travesseirinho. Ou no... Acho que criança não dorme mais de travesseiro, né? Que eu sou velha, tá, Rita? Bota no bercinho, as crianças dormem muito bem, dá muita tranquilidade para elas. Gente, ficou alguma dúvida, alguma coisa? Vamos abrir os microfones. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Tudo esclarecido? Bom, se ficou alguma dúvida, Dani, agenda se alguém tiver mais... Oi, Bernadette. Bernadette, agora eu me lembrei, você me deu aula lá no spa, não foi, não? Ah, lindona! Está toda arrumadona e toda chiquérrima. Quase não reconheci. Agora é sentar e estudar, né? E o que vocês precisarem, tá? A Dani, vocês podem pedir meu telefone para a Dani passa para vocês. Olha, na tua área, Bernadette, do emagrecimento, nossa, isso auxilia muito. No caso da Rita, pediatria, nossa, é sensacional. As experiências que a gente tem, assim, olha... E, gente, fazer disso uma segunda renda, eu vou confessar para vocês, hoje a nossa renda maior não é mais a clínica, é os olhos. Melhor coisa ainda, eu vou tirar um mês de férias. O ano passado eu tirei um mês de férias. Pude ficar um mês parada. Eu, como dentista, você sabe, eu só ganho se eu fico aqui, né? Eu estava há 38 anos sem tirar um mês de férias. Eu tirava 5 dias, 6 dias. Hoje eu posso tirar um mês de férias, porque eu estou lá de férias e a roda está girando. Então, gente, é muito bom a gente ter uma segunda renda, tá? Fica a dica para vocês. Depois, se um dia vocês quiserem saber sobre essa parte, me chamem no privado, ou a Dani marca uma aula, ou falem com a Dani, que a Dani sabe tudo sobre isso também, né, Dani? Não é uma segunda renda muito boa, Dani? É. É bom, sim. A minha filha a mais velha, ela paga a escola americana dos 3 filhos em São Paulo, com quem é do Terra. É uma excelente dentista lá, ela cobra o dobro do que eu cobro aqui, né? São Paulo eu vou cobrar o dobro. Mas hoje é o que ela disse para mim, mãe, esse dinheiro cai purinho, cai limpinho na conta. Fala, Michele. Olá, boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer, né? Vocês duas, foi maravilhosa nosso encontro, nossa palestra de hoje, né? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Na verdade, eu estou com uma curiosidade. Eu vi que vai ter algumas promoções lá, né? Sobre alguns cursos de aromaterapia que vão entrar em promoção. E eu queria saber se emite certificado daquela tua formação em aromaterapia. Pelo MEC e pela FACOP. Quando você termina, legal. Você já recebe 350 horas de curso, tá? Então, você já recebe do MEC e da FACOP. Aliás, você recebe quando termina o curso, deixa eu começar do zero. Quando você termina o curso, você recebe o diploma de aromaterapeuta. A gente tem a taxa só do MEC, que aí é uma taxa separada, você paga a taxa do MEC. Ele é reconhecido pelo MEC e pela FACOP, tá? Então, pela universidade. Você se forma aromaterapeuta, sim. E tem mais uma coisa que dá para fazer, que vocês são médicos, não precisam, né? Mas eu, por luxo, eu fiz, tá? Você pode entrar na BRAT, como é um curso de 350 horas, você faz a sua carteirinha de terapeuta nacional e internacional. Legal, muito legal. É interessante porque gostei. É interessante que assim, ó, eu tenho filhas que moram lá nos Estados Unidos. Quando eu ia para lá, a minha filha ficava assim, mãe, traz o Botox para aplicar aqui. Eu disse, de jeito nenhum, tudo que eu não quero é ficar presa nos Estados Unidos. Imagina eu falo que eu vou aplicar Botox em alguém, né? Tô ferrada. Hoje em dia, eu ainda não fiz isso, tá, gente? Mas eu até poderia levar uma seringuinha e aplicar em 2, 3 pessoas lá na clínica dela, lá nos Estados Unidos, porque eu sou terapeuta internacional. Se alguém pegasse, não, olha aqui, ó, eu posso, né?
Mas, assim, não tem intenção no momento, mas, assim, é uma coisa que é mais um respaldo para alguma coisa. Eu já aprendi que na vida, a gente nunca deixa, né, Michele, o cavalo passar encilhado. Eu me lembro que, logo que eu me formei, há 40 anos atrás, me convidaram para fazer um programa de televisão. E como eu falava como dentista, o CRO começou a me botar processo, porque eles não queriam que dentista falasse na televisão. O que eu fiz? Eu fiz um curso de jornalista. Eu sou jornalista também. Então, quando o CRO me chamou, eu disse assim, não, desculpa, eu estou falando como jornalista, não como dentista. Então, qualquer respaldo que a gente tenha, em todas as áreas, nunca é demais. Então, você vai ser aromaterapeuta, é um a mais ali, tem bastante aula legal, principalmente de autismo, tá, gente? O Tonton, a Letícia, eles dão muitas aulas, tem 3 aulas sobre autismo, tem aula sobre dor, tem aula com o Dr. Miguel, tem aula com a doutora Daniela, então, assim, tem com uma psicóloga, enfim, você recebe sim o diploma pela MEC, pela FACOP. Ai, maravilha, obrigada. Adorei. Quero fazer. Obrigada, Michele. Gente, vale muito a pena depois, quem se interessar, chama a Dani. Quem tiver dúvida, me chama. Fala, Bernadette. Bernadette, você que está no spa, mulher, podia ajudar tanto aquelas pessoas. Nossa, eu estava lá no spa, eu tinha vontade de passar óleo em todo mundo. Só me lembrei que bem isso a Dani falou, né? Sobre a questão de que, às vezes, os olhos numa pessoa funcionam de um jeito e em outra pessoa funcionam de outro jeito. Isso tem tudo a ver com a nossa, com o nosso dosha de predominância, desequilíbrio dóxico também, quer dizer, o que nós estamos naquele momento, ou equilibrados ou desequilibrados, né? Porque o óleo também, eu acho que ele vai entrar nessa vibração energética que a gente está ou a mais ou a menos, né? E aí tem que ter experiência como você, né, Ana? Porque aonde a gente for um principiante, assim, ou sabe o básico, a gente vai... Por isso que eu acho que é importante a gente usar vez de cada e ter... E você não, você já tem a experiência, funciona assim, funciona assado, faz assim, junta aqui, junto ali. Eu acho que isso aí é só anos de prática, né, Ana? Sabe, Bernadette, que me dá muito conforto em usar os olhos, eles não têm efeitos colaterais, né? Eles têm essa coisa boa de não ter efeitos colaterais. Por exemplo, eu acho interessante que as pessoas saem para comprar medicação, elas vão na farmácia, e isso é uma das razões que eu gosto muito de explicar óleo para as pessoas, porque elas vão na farmácia, elas se sentem confortáveis de comprar anti-inflamatório, remédio para dor, sem prescrição médica. E todas essas medicações têm efeitos colaterais. Os olhos não têm. Então, é uma das coisas que me dá muito conforto em sugerir, né? E que eu acho que não tem o problema da sugestão do óleo, principalmente você, Bernadette, que ensina muito de meditação. Nossos olhos são sensacionais para meditação, né? Maravilhosos, a gente usa, né? São sensacionais. Gente, eu quero agradecer, né, vocês terem ficado até essa hora comigo, pedir desculpa a demora aqui, né? A gente acaba se estendendo e se deixa eu viro à noite aqui, porque eu adoro os óleos essenciais, né? Mudou minha vida, mudou minha prática odontológica. Então, coisa boa ter podido estar com vocês e muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Qualquer coisa, a Dani tem lá o nosso telefone, eu vou mandar esse PDF por ela, tá? Um beijo para vocês, uma noite abençoada para todo mundo. Obrigado, obrigado, gurias. Beijo, muito gente. obrigada. Obrigada, maravilhosa. Pessoal.